Olá a todos, Pietra Bertolazzi aqui, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ponto de Virada. E hoje nós estamos com mais uma convidada muito especial para variar, a Geisiane Freitas. Tudo bom, Geisi? Eba, prazer estar aqui, obrigada pelo que bom convite. que você aceitou o convite, fiquei super feliz. Aqui a gente pode ser a gente mesmo, A olha gente que delícia. pode ser a gente, é onde a gente pode ser a gente. A gente não precisa fingir, não a gente tenha pode medo de ser reacionária, de ser radical, de ser intolerante. Eu tô me sentindo tão a intolerância feliz. é bem-vinda aqui. É isso, seja você. E, bom, como eu costumo falar, né, a ideia do podcast é trazer pessoas que tenham visões de mundo, né, que de alguma forma dê um clique, né, nas pessoas, e que essas pessoas, através desse clique, né, reflitam sobre a própria vida ou decidam mudar algumas áreas. E isso também a gente gosta de fazer através do testemunho das pessoas. E você, a gente uma vez conversou rapidamente, né, sobre a tua história de conversão política primeiro. Então, eu queria que você começasse falando... Ou pode fazer um paralelo. Você quer falar sobre as duas coisas? Sobre conversão política e depois religiosa? Eu acho que é uma Conta a tua história. É, Conte a tua história, Geisiane. É um contínuo, né? Então, vamos lá. Eu preciso começar contando mesmo pela área educacional, porque é ali que dá o negócio. Eu sou aluna, fui oriunda de escola pública. Olha aí, esquerdista. Se esquerdista estiver assistindo, tem chance de você se salvar. Eu sou oriunda de escola pública. Então, eu sou aluna de escola pública e dentro da minha escola, por incrível que pareça, eu não passei pelo processo de doutrinação, ou se passei, era uma coisa ainda muito branda, né? Porque a gente sabe que isso é uma Eu vi você comentando alguma coisa do Paulo Freire nos stories, achei muito pertinente. Você acha? A direita brasileira se engana de que as escolas são Paulo Freireanas. Na verdade, é uma elite da esquerda que se apoia no Paulo Freire, né? Com certeza. E assim, a escola brasileira ela é tão ruim que sequer Paulo Freire ela consegue reproduzir lá dentro, entende? O negócio é tão feio e tão ruim que sequer você consegue reproduzir aquilo ali. Sim. Tipo, as apostilas ainda são do período Vargas, né? A gente falou do capeta, até engasguei. Tipo as apostilas ainda estagnaram ainda, né? Estão lá da época do ensino compulsório, pararam, não deu tempo de fazer muito depois ruim. de 100 anos. Se a gente pegar, inclusive, os nossos índices educacionais, a gente vai ver que é muito ruim, que a gente tá, assim, muito aquém de países muito ruins. Exatamente. Então, é uma ilusão dessa direita política, que é diferente, né? Achar que o problema é o Paulo Freire. É o Paulo Freire, imagina. Se as pessoas estivessem lendo Paulo Freire dentro das escolas, entendendo, a gente talvez não teria o problema da doutrinação. Porque o Paulo Freire, ele é muito claro nos livros dele sobre a Revolução. Então, quem lê aquilo dali entende... Talvez a doutrinação fosse um pouco menor. Você acha que as pessoas lendo Paulo Freire, tipo, ficaria claro pra elas que... Ele fala com todas as letras, a não ser que você seja mau caráter igual. Sim, isso que eu ia falar. Mas o problema é a narrativa, né? Porque sempre tem um professor romantizando, que vai, Pô, mas eu acho que fica bem difícil romantizar o cara falando sobre violência armada claramente contra quem é do regime. Você acha? Tal. Você tem que ser mau caráter igual. Você tem que ter essa tendência... Tem que ser muito perdido, né? Você tem que ter a tendência revolucionária, que o meu erro foi aí. Eu tinha a tendência revolucionária, eu era rebelde. É aí que é o problema. Eu saí da escola, então, não com essa rebeldia marxista. Eu saí... Então vocês dois em escola pública, o ensino era ruim? Fiz, ruinzão. Mas assim, ruim, mas que me ajudou a passar no que eu precisava passar. Tá. Então eu tive, por exemplo, 900 e pouco na redação do Enem. Eu consegui um bom resultado no Enem. Foi isso que me colocou dentro da Federal. Eu consegui, assim, coisas boas. Tá. Eu, pelo menos, conseguia o domínio técnico de algumas coisas. Isso tudo em São Paulo? São Paulo. Tá. E aí, eu queria ser jornalista. Mas graças a Deus que não foi. Queria muito ser jornalista, assim. Era o sonho ser jornalista. Só que não rolou. Então, eu fiz publicidade e propaganda por 6 meses, mais ou menos. E depois eu consegui uma bolsa na FEI, por causa do Enem. Eu tinha tido boas notas no Enem. Então, eu consegui uma bolsa na FEI para fazer ciência da computação. Você acha que tinha chance? Nenhuma. Sou uma anta em exatas. Mas fiz um tempo, larguei, porque não tinha capacidade cognitiva de acompanhar aquilo dali. E aí, foi aí que começou, assim, o começo da ladeira descendo. Que foi quando eu fui pra Recife. A minha família é recifense. Minha mãe é recifense. Ela queria comprar uma casa lá e morar lá. E aí, nós fizemos isso. Então, nós fomos pra Recife para comprar a casa que é lá, onde ela mora lá até hoje. Aí, eu entrei na Federal.
Aí foi o começo da ladeira descendo. É engraçado isso, olha que interessante. Eu frequentava a igreja, eu fui batizada, eu fiz primeira Eucaristia com 11 anos. Então, Tua família era católica, teus pais? De IBGE, minha mãe era do IBGE. Tá. Eu era, acho que um pouquinho menos que a minha mãe. De IBGE também, mas na escala eu era um pouquinho menos. Tá. E aí eu frequentava a missa aos domingos. Sim, a minha adolescência inteira eu sempre frequentei. Mas, por exemplo, eu não sabia que se faltasse a missa eu estava infringindo um dos mandamentos da Santa Igreja Católica. A gente não aprende mesmo. Eu não sabia disso. Então, eu faltava e se eu fosse no outro domingo, tava tudo bem, que eu não sabia, não tinha ideia. Sim. Eu não tinha a racionalidade da minha fé. Eu só a seguia... cultura da igreja também, né? A busca pela verdade, eu não verdade, tinha tá, isso. Eu só sim. seguia o bonde. Sim. Tá, fomos para Recife. Quando eu cheguei em Recife, eu me lembro de ter o pensamento mesmo de preciso procurar uma paróquia. Só que na sequência eu entrei na Você Federal. tinha quantos anos? Você tinha já uns... Eu tinha uns 19 anos. Tá. Preciso procurar uma paróquia para frequentar. Só que na sequência eu entrei na Rural de Pernambuco, que é a federal de lá, né? A Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tá. No curso de Ciências Sociais. Então, assim, Nossa! Era sem chance, entendeu? Aí eu entrei no curso. E aí, assim, logo nos primeiros períodos, eu me tornei total marxista e total feminista. Você lembra o que te fez... tipo, era uma matéria... Bom, óbvio, ciências sociais? Ciências sociais, eu só tinha... E a matéria era do começo ao fim, Marx, né? O Deus no céu e Marx na terra. Quer dizer, Deus não, né? Deus marxista não Deus não existe. Ó, no começo, você não tem nem marxismo, porque, assim, propriamente dito, Karl Marx, livros de Karl Marx, as escolas todas, porque é tudo introdutório. Então, você tem lá só a introdução à sociologia. Você estuda o quê em ciências sociais? Antropologia, filosofia, sociologia e ciência política. Tudo introdutório. Então, a introdução, a ciência política, introdução, todas essas coisas. Então, você não lê ali logo de cara Karl Marx. Você não vai pegar ali um manifesto do Partido Comunista. Você começa a ter isso na parte 2 de sociologia. Na parte 2 de todas essas disciplinas você começa a ter. Tá. Contudo, desde o começo você já tem o relativismo das coisas todas. E todas as agendas identitárias lá dentro. Por exemplo, eu tinha uma disciplina que agora eu não me lembro o nome, mas era como se fosse português. Era alguma coisa técnica, de escrita, alguma coisa assim, o nome da disciplina lá. E as aulas da disciplina, não só uma, tá? As aulas da disciplina eram debates. E os debates eram com temas identitários. Então, assim, se debatia o aborto, mas aí todo mundo era a favor do aborto. É isso que eu ia perguntar. Alguém defendia? Não, claro que não. Alguém era contra? Aí alguém tinha que pegar o contra só para fazer o contraponto, mas esse contraponto, ele era porque o professor mandou para dar um de democrático, para dizer que tem um... vamos ver aqui o contraponto. Que ele serve, na verdade, muito mais para afirmar a certeza daquelas pessoas em relação a serem a favor do aborto. Sim, exatamente. Do que para defender... Preparar elas para defender o aborto, né? Exato. Do que para defender o outro ponto de vista. Não é isso que existe. Não é a defesa do outro ponto de vista. O que existe é a defesa total do aborto. E eu me lembro, eu mencionei essa aula, eu acho que vale a pena aqui dizer, porque algumas pessoas acham que é um pouco de exagero. Existe também um pouco de exagero e histeria da direita em relação às universidades. Eu acho que a gente tem que ir, eu acho que a gente tem que ocupar o espaço. Mas também há bastante fundo de verdade. Eu me lembro que logo nas primeiras semanas, tá isso? Eu não tô dizendo nem de coisa assim, de semestre. Eu tô falando primeiras semanas de aula, que tá todo mundo ainda se situando. Uma moça, ela relatou que ela tinha feito aborto, que pra ela foi como ir ao dentista e arrancar um dente. E ela quase foi ovacionada na sala. Era esse o nível do negócio. Que coisa... Meu Deus. Então, assim, e a gente entrou nessa loucura. Mas, assim, foi bom porque eu conheci as minhas duas amigas, que são amigas até hoje, que passaram exatamente pelo mesmo processo que eu, de ser feminista e depois converter ao catolicismo. E aí, quando eu entrei nesse mundo... Não era só uma questão das disciplinas. Aquilo dali é te apresentado como a nata da intelectualidade, a nata da ciência. Sim. Então você acha que aquelas pessoas... Eu tinha essa sensação que aquelas pessoas eram muito inteligentes, eram muito intelectuais. Aquilo dali é muito sedutor. Você fala, nossa, eu quero ser tão inteligente, tão intelectual quanto essas pessoas.
Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é a minha responsabilidade. Eu era revolucionáriazinha. Eu tenho uma personalidade mais do... Eu não sou a fofucha, né? Sim, eu também. Eu sou mais, né? Não mais então, duras no posicionamento. Exato. Eu sou muito mais firme, né? Mais duros posicionamentos. Então, quando eu me deparei com história de revolução, é evidente que eu achei aquilo o máximo. A ditadorazinha que mora em você. Exato, ela se sentiu. Ela falou, cara, é agora! Então eu achei aquilo o máximo. E aí eu levei esse máximo por uns 7 anos, assim. Eu demorei pra sair disso. Eu saí um dia desses, 26, 27 anos. No finalzinho, né, eu já tava... Quando eu entrei no mestrado, eu já era, assim, 50 tons de esquerda. Então eu tinha muito mais críticas à esquerda do que concordâncias com ela. Mas... ainda assim, você se formou lá? Esquerda. Eu me formei na Rural, em Ciências Sociais, né? Eu sou bacharel em Ciências Sociais. E o meu mestrado é na Universidade Federal de João Pessoa, em Sociologia. Cheia dos diploma, ela. Eu tenho diploma. A menina Charlinha. Os Charlinhos, a menina que só queria estudar. E você sabe, né? Eu só tenho diploma graças ao movimento feminista. Claro, você sabe foi uma disso, conquista, né? claro. As mulheres lutaram muito por isso. E a gente também só tá aqui falando por causa delas. Antes do movimento feminista, não tinha língua a mulher. Você sabia disso? Não tinha língua, Aí veio o movimento feminista e a gente passou a ter... Isso, exatamente. A gente passou a ter língua e a gente pode falar. Você já viu é um assunto pra outra hora. Mas já viu um seriado que chama The Handmaid's Tale? Eu acho que não. Eu não sei, eu vi só algumas partes, porque as pessoas, os meus haters, começaram a me chamar de Serena Joy, que é a dos chapéuzinhos? Que é a mulher. Não, eles fazem uma comunidade. É claro, né? Tudo. Cara, é um seriado muito militante. Eles fazem. A história é a seguinte: é uma sociedade patriarcal machista e as mulheres são meras... como se elas fossem só pra reprodução. Agência reprodutora. Eu conheço. Tem um livro. E aí a Serena é a Serena Joy, que acho que é a principal, não sei. Ela ajuda os homens a cooptarem essas mulheres pra engravidá-las. Aí eles me chamaram de... Aí os haters começaram a me chamar de Serena Joy. Eu falei, mas quem raio é Serena Joy? Aí eu fui ver esse seriado, eu falei, cara, tem que ser um asno pra levar esse seriado a sério, porque ele é tão tendencioso, é tão claro, e ele parte exatamente dessa premissa, né, feminista, comunista, marxista, trotskista, de que a mulher é vista dessa forma e era vista dessa forma e sempre vai ser um objeto, Eu acho que eu já vi alguém analisando falando que também pode ser visto pela ótica de que as mulheres não querem mais ser mães. Também. A sociedade tá acabando, as pessoas estão acabando, porque vocês já enfiaram na cabeça da mulherada que ser mãe é opressão, que é ruim. E aí agora eles precisam fazer alguma coisa pra reverter. Pode ser também, mas... Eu nunca tem entendi, as duas coisas, porque eu também né? Nunca assisti. Mas eu também nunca tive paciência, não tenho estômago pra ver tudo, mas eu vi alguns trechinhos só pra entender quem era a Serena, eu falei, cara... Talvez seja um elogio. Não, no caso não era, porque a Serena não é legal, não, mas assim, eu acho... É raso, né? Comparação rasa, né? É afegão médio total, né? Pegar alguns pontos... Assim, eu sou contra o feminismo, logo isso me torna uma pessoa contra as mulheres, que é... A premissa que eles partem pra julgar a Serena, ela é contra as mulheres, mas né? porque é muito bem estruturado academicamente falando, né? Eles fazem propositalmente pra ser sinônimo. É tipo falar que racismo estrutural é o racismo, e não é. Exatamente. Eles têm o objetivo de fazer com que se torne um sinônimo. Exatamente. É como... Eu não costumo ver séries, mas por acaso essas duas eu dei uma olhada. Tem uma outra série na Netflix também que fala sobre os tiranos, né, da história. Aí tem o episódio sobre Hitler, tem acho que sobre Mao Tse, não sei. Mas eu sei que sobre Hitler e Mussolini, eles começam... e eles lançaram logo na campanha à presidência americana. É um claro ataque ao Trump, mas de forma velada, porque eles começam a usar adjetivos para taxar o Hitler que estavam sendo usados para taxar o Trump. Caraca. Então, assim, é muito subliminar, mas a pessoa sai falando assim, tá vendo? O Trump é igual o Hitler, é igualzinho, eles têm as mesmas... Então, eles botam muito foco no fato do Hitler ter endossado o país, né? O nacionalismo e tal. Então, eles focam nessas coisas para você sair... Pra você ficar se achando um gênio por ter feito essa assimilação e falando, nossa, tá vendo? É igual o Trump. Que é uma coisa que já tava marcada. Cara, você tá sendo... Fazer. Exatamente. Você é manipulado, eles querem que você faça Exatamente. Isso. Mas desculpa, a gente foi devagando e aqui é assim mesmo. Voltando à sua história. E aí você, então, já tava um pouco convencida de que a esquerda talvez não fosse uma ideia tão legal assim.
Eu já tinha muitos... Porque, assim, quando eu era mesmo de esquerda, e é no sentido de academia mesmo. Então, assim, eu convivia com as pessoas, eu lia os textos, eu via o pessoal... Não é que o DCE, pra mim, não é uma lenda. Eu via as pessoas do DCE, eu sei quem são as pessoas do DCE. O que é o DCE? Desculpa a O ignorância. DCE é o diretório acadêmico dos cursos, os diretórios acadêmicos dos cursos. Os cursos de humanas, de direitos, têm diretórios acadêmicos muito fortes. Essas pessoas são as que fazem as políticas todas. Então, tem gente hoje que está na política partidária formal que começou a carreira no DCE. Então, os caras começam lá, eles fazem mobilização lá, fazem, sabe? Por exemplo, se pegar um DCE da USP, principalmente se você pegar de uma universidade grande, se você pega de uma universidade menorzinha, você tem menos poder e tal. Então, começa tudo lá. Os presidentes da Uni, geralmente passaram por algum DCE. Geralmente, eles começaram ali nesse movimento dentro da universidade, e eles foram para a Uni, e da Uni eles saem e vão para a política partidária formal. Eu briguei com a presidente da Uni semana passada, no Senado. Legal. Que legal, né? Eu vi que você postou, você estava no Senado, muito bom. Ela tava putinha lá, a gente estuda, ela morava na mesma cidade que eu. Ela tava putinha, muito bom. Tava lá dando chiliquinho. Ela morava na mesma cidade que eu e ela estudou na mesma universidade que eu, e ela queria me intimidar por isso. Eu falei, imagina. Nossa! Imagina, a gente veio do mesmo lugar. Né? E aí, enfim, aí tinha isso, tinha muito forte, mas no final eu já tava mais de 50 tons de esquerda, porque é isso, eu convivi, eu via que eram pessoas... que tem uma índole complicada mesmo, uma galera ali que é bem mau caráter, não vou dizer que são todos, mas tem uma galera que é bem mau caráter, principalmente as feministas, que tem uma rivalidade muito forte e tal, e isso assim, eu já tava desgostosa. Rivalidade entre elas? Eu já tava desgostosa, sabe? Quando eu fui morar em João Pessoa pra fazer o mestrado, eu fui assaltada na frente do apartamento que eu morava. Eu morava sozinha, num apartamentinho de estudante, 2 cômodozinhos, assim, pra estudante, sabe? Estudante tem que se ferrar mesmo, né? Então, eu me ferrava lá nos 2 apartamentos, no apartamentinho. E eu fiquei muito traumatizada. Muito, assim, eu entrei... Até hoje, assim, eu não gosto de andar na rua sozinha e tal. É um negócio que eu carrego comigo, assim. Eu tenho muito, muito medo de moto, assim. Eu fico meio em pânico e tal. Quando aconteceu, assim que aconteceu, eu tive que voltar pras aulas e a vida que segue, né? Não tem muito o que se fazer. E aí, eu não recebi apoio de ninguém da turma do amor, do empoderamento, assim, de ninguém. Coisa, né? Eles estavam com muito mais pena do bandido. Aí, eu acho que esse daí foi uma das coisas que eu olhei assim e falei, cara... Como foi a história, gente? Eu fui assaltada num dia. Aí passou uma semana, eu tive que voltar pra universidade. Você foi assaltada perto da universidade? Não, na frente de onde eu morava. Em frente. Nossa. Em frente. O rapaz fez a volta. Minha rua era um sentido só. Ele fez a volta com a moto. Quando ele fez a volta, eu fui tão inocente que eu achei que ele morava no mesmo prédio que eu. Olha só. Eu achei que ele fosse entrar. Tá perdido, senhor? Quase que eu pergunto. Não, é só pra lá, ó, o sentido da rua. Aí ele, né, me encurralou na parede e levou meu celular, que eu ainda estava pagando na época. Sim. E aí tá, ok. Eu subi, aí eu lembro que eu subi e eu comecei a passar mal, mas eu não podia passar mal porque eu morava sozinha. Então eu tive que ser racional. Eu pensei, eu não posso passar mal agora e, sei lá, começar a dar um chilique aqui, porque eu moro sozinha. Minha família não tá nessa cidade, ok. Quando isso passou e eu contava para as pessoas que estudavam comigo, as pessoas falavam, pô, mas também deve ser muito difícil roubar, né? Tadinho. Cara, aquilo dali, sabe, assim, aí eu fiquei mais... Eu já não estava tão animada com a galera. Sério. Mas eu fiquei mais desgostosa ainda, porque eu via... Gente, não era que ninguém me contava, é que eu via eles falando. Caramba. Bom, aí o tempo passou e eu fui morar em Maceió, porque minha vida é andar por esse país. Eu fui morar em Maceió a trabalho. Eu trabalhava em Maceió, eu estava ainda no segundo ano de mestrado, então eu só tinha que escrever a minha dissertação. E aí o meu trabalho era maravilhoso. Sim, era muito bom. Eu gostava do que eu fazia. Eu trabalhava com a Braskem. Eu fazia todo o acompanhamento social lá do fenômeno lá que aconteceu em Maceió da Braskem. Era maravilhoso, felicidade. Eu ganhava um salário ok para uma pessoa solteira que morava com os pais. Eu ficava em hotéis maravilhosos de graça, porque era a empresa que pagava. Então, assim, tava tudo delicioso. Eu já estava na metade da minha segunda formação, era o que eu queria. E aí, um belo dia, eu acordei e falei, cara... Acho que não é isso, hein? Acho que sim. Se eu fosse casada e mãe, eu seria muito mais feliz do que eu sou agora com esses descobres. Você pensou isso já naquela época? E assim, um dia eu acordei e pensei isso. Não teve alguma coisa que me levou a isso. Não sei, um dia eu acordei e foi isso. Eu acho que realmente foi... Você tinha quantos anos aí? Acho que eu tinha uns 26, 27...
Você estava empoderadona, ganhando bem? Foi no final de 2019. Tava no time das empoderadas. Foi no final de 2019, começo de 2020. E aí, quando eu comecei a compartilhar com as meninas que trabalhavam comigo, todas do time das feministas e tal, elas começavam a olhar pra mim como se eu tivesse dito assim, olha, eu vou descer aqui na Avenida Paulista, vou esfaquear todo mundo que passar na minha frente. Parecia que tinha dito alguma coisa muito absurda. E aí foi o primeiro momento que eu pensei, assim, de verdade, foi o primeiro momento que eu pensei assim, tá, mas qual que é o problema se eu escolher ser mãe e esposa, se desde o começo o movimento tá dizendo pra mim que é sobre liberdade, que é sobre a minha emancipação, que é sobre a minha escolha. Então, assim, acho que foi o primeiro momento que eu pensei, assim, a respeito disso. Primeiro ponto de virada. Foi o primeiro momento. Aí veio toda a história da pandemia, e aí eu realmente, assim, fui lá estudar. Não foi ninguém que me mandou, que pegou na minha mão, que... Não, eu falei, cara, eu vou ver se é isso mesmo. Vamos ver se aquela galera ali é fascista, genocida mesmo. Olha, foi na pandemia que você falou, já que eu tô com tempo sobrando, deixa eu ver isso. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. E aí, quando eu fui estudar e eu fui ver que a fascista era eu. Eu que tava defendendo ideia totalitária, era eu que tava defendendo ideias absurdas. Sabe? Foi o primeiro momento, foi aí. Foi quando eu realmente... Não, eu quero ver. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá pesquisar. Em 2018, você votou no Lula? Eu nunca votei. Tá. Aí eu não... Pelo menos isso. Eu nunca passei essa vergonha. Eu nunca votei. Mas eu assim. Defendia. Imagina, achava que o Bolsonaro era... Nossa... Você era anti-Bozo. Era anti-Bolsonaro. Agora, olha que engraçado. Eu era anti-Bolsonaro. Mas eu já tinha os 50 tons de esquerda. Porque, por exemplo, quando ele assumiu em 2018, né? Foi a eleição. Ele assumiu no começo 2019. De 19. Quando ele assumiu, eu me mudei para João Pessoa. E a Universidade de João Pessoa é muito ruim. Pelo menos o campus de humanas. É assim, é péssimo. Péssimo, estrutura péssima, caindo aos pedaços, assim, horrível. Pelo menos na minha época, não sei hoje em dia. Na minha época era péssimo. Não tinha papel higiênico no banheiro, era um negócio surreal, assim, horrível. E aí as pessoas achavam que era da gestão federal, olha aí, o Bolsonaro assumiu, e eu falei, não, que eu estive aqui nessa universidade do ano passado e era do mesmo jeito. Então eu já pegava essas mini brigas. Sim. Porque eu já era os 50 tons de esquerda. Então eu já pegava essas mini brigas de falar, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro assumiu no dia 1º de janeiro, aí ele mandou tirar o papel higiênico da universidade. Primeira medida, vamos distribuir papel higiênico nas universidades de João Pessoa, Isso. Né? Não, vamos lá e vamos tirar todos os recursos da UF. Não é nem da USP, é da UFPB lá em João Pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Então eu tinha essas brigas, eu tinha essas coisas. Mas eu nunca votei no PT, essa vergonha aí nunca passei. Mas claro, defendia, achava que a esquerda era o certo, que o PT era o certo. Você sabe por quê também? Meu pai é ferrenhamente antipetista. Meu pai detesta. Então aquilo fica em você, né? Intrinsecamente. Ele fica um negocinho. Então eu nunca consegui... Claro, eu não achava o Bolsonaro ok, mas eu também não defendi o PT, assim, até as últimas consequências por causa disso, porque meu pai é ferrenhamente antipetista. E quando você criticava o Bolsonaro, quais eram as críticas que você fazia a ele? Eu falava só pelo que via na imprensa. Então, quer dizer, eu não criticava nada, eu criticava um espantalho. Então, porque ele é machista, Nossa, que porque bom ele isso, eu criticava um espantalho. Não existia aquilo, porque as minhas críticas eram, porque ele é racista. Tá, onde que o cara é racista? Porque ele é machista, sabe? As minhas críticas eram todas em cima de um espantalho. Sim. Agora, quando a esquerda falava alguma coisa em relação a ele, eu falava, não, mas eu tô dentro da universidade, eu sei que não é isso. Por exemplo, eu peguei a parte da contingência da educação, todo governo federal faz isso. Pode reparar, toda gestão faz isso. Ela entra, aí ela tira uma parte dos recursos pro MEC, porque senão você não consegue equilibrar as contas. Vai muito dinheiro para educação e vai tudo pro ralo, a verdade é essa. Então eu peguei esse período. Quando isso começa, quando essa medida é feita no federal, imediatamente as universidades que já são organizadas pela esquerda, eles começam a cortar as coisas dentro da universidade para dizer que foi aquilo, entende? Para dizer que imediatamente já atingiu a universidade. Então a gente estudava em sala sem ar-condicionado, num calor infeliz. Aí tinha que ser, eu estudava de tarde, né? O meu horário era manhã e tarde. Tinha que estudar com a luz apagada para dizer, não, é contingência porque o governo fascista cortou a verba. Entende? Então, eles fazem essas medidas dentro da universidade. Mas, por exemplo, eu era bolsista do CNPq. Do CNPq. Eu sempre recebia minha bolsa adiantado.
E quando eu estudava na Rural e tinha muita gente que recebia a bolsa da gestão Dilma e não recebia bolsa, eles recebiam atrasado. Então, quer dizer, você entende, quando você tá lá dentro, você vê muitas realidades do que tá acontecendo, tanto fora do país quanto dentro, você tá lá dentro vendo as coisas. Então, assim, é muito bizarro. Então, eu comecei a ver que tinha coisa que não era, assim, que o discurso, de fato, não se via na realidade, que não era aquilo que nós estávamos vivendo, que era diferente. Então, quando eu falava, admitia as coisas do Bolsonaro, era nesse sentido, de que, peraí, ele não fez isso, não chegou aqui. Sim. Enfim, e aí... quando eu fui estudar, né, depois que eu passei por essa fase e tal, e eu fui estudar de fato, eu falei, não tem como ser esquerdista, é impossível, esse negócio tá errado. E a única coisa que eu senti de lacuna, que é o que eu sinto até hoje, é a crítica que eu faço até hoje, é em relação às pautas raciais. Se a gente for analisar o que a gente chama de direita lá nos Estados Unidos, eles têm muito mais seriedade, vou dizer assim, com as pautas raciais e uma pluralidade de pensamento entre os negros. Então, você vai encontrar o cara que é republicano, você vai encontrar o cara que é democrata, aí você tem uma pluralidade ali dentro. Você tem uma pluralidade, inclusive, do aspecto acadêmico. Você consegue encontrar vários negros produzindo sobre vários assuntos ali, com ideias diferentes. Eles não dão só prioridade aos que defendem a agenda da militância. Não, lá também domina e tal a militância, mas ainda assim eles conseguem ter um pouco mais de pluralidade do que a gente em termos de população negra. Aqui no Brasil, em termos do que a gente pode chamar de direita, né? Termos sempre pedagógicos, a gente sabe que o leque é muito maior. Mas quem que a gente via fazendo esse trabalho? O professor Paulo Cruz. Era que fazia esse trabalho e a gente não tinha mais nada, assim, a gente não tinha outras pessoas pesquisando mais nada a respeito disso. Então foi a única lacuna que ficou aberta na minha cabeça, assim. Eu tinha entendido Você não tinha uma referência de uma pessoa negra defendendo o lado certo das coisas e da narrativa da esquerda. Isso, e não só isso, eu não consegui encontrar, porque eu vim da academia, eu não consegui encontrar marco teórico, entende? Eu não consegui encontrar um livro, eu não consegui encontrar um artigo científico, eu não conseguia encontrar outro conteúdo, outro material que fosse falando a respeito de raça, sem ser, olha, é a luta de classe, só que com cor. Entende? Sim. Tudo ia pro marxismo. Então foi a única lacuna assim que eu encontrei, porque a única pessoa que tinha fazendo era só o professor Paulo Cruz. Eu me lembro, eu acompanhava muito Paulo Cruz na época da eleição, 2018, 2019, assim. Isso, ele era super ativo. Eu acho que até hoje ele faz bastante coisa no Flow e tal. Então, assim, só tinha ele nessa parte. Mas só que mesmo ele, coisas... uma época, ele começou a dar uma... Não sei se ele foi para uma via mais liberal. Eu lembro que eu parei de acompanhá-lo porque eu vi algumas declarações, alguns acenos à agenda mais progressista, entendeu? Mas isso, não sei como tá hoje, isso já faz acho que uns 2 anos. Eu também não vou saber. Não acompanho. Faz um tempo que eu não acompanho. Mas realmente, tem esse vácuo aí, né? E tem você, a Paty, né, que fala às vezes sobre o assunto, mas acho que é mais você mesmo, né, que tá em rede aberta, né, que está na Jovem Pan, você voltou agora a participar do Linha de Frente. E não tem mesmo, né? Tem mais alguém fora você? Tem algumas pessoas do MBL, né? Mas o MBL... tipo Holiday. Não, o Holiday não tá mais no MBL, não, tadinho. Ele saiu faz tempo. É verdade. Eu tô... Gente, política, eu tô uma negação. Eu não acompanho, não sei mais nada. Né? Do lado conservador da força, que tá dentro do campo político... Pelo menos assim, não dentro do campo político, eu não sou política, graças a Deus. Mas assim, que tá comentando aí as notícias políticas, eu acho que o Holiday e eu. Tá. Aí a gente tem os meninos do MBL, mas os meninos do MBL são mais nichados. São mais ali no... panelinha. Lá no... Acho que nas redes dele e tal. O Guto, o Jota. O Jota passou ali, fez uma estadia na Jovem Pan também, mas já saiu. Cara, você não acha. Você tem esses meninos, aí quando você acha, você vai mais pros meninos. Os meninos geralmente vão mais pra política. Por exemplo, agora todos que eu citei pra você são políticos. Verdade. Você não vê comentaristas, pessoas que, né, se dispõem a falar sobre política social. Cara, eu acho que da academia, assim, que faz um trabalho em termos de... E eu não tô nem dizendo aqui que a gente é sensacional em termos acadêmicos, não é esse o ponto. Mas em termos de se propor a fazer pesquisa com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de rigor acadêmico, Paulo Cruz, Patrícia e eu. Os dois primeiro, inclusive, porque eles têm muito mais experiência do que eu. A Paty Silva. A Patrícia, a Paty e eu, assim. Eu não consigo
Eu acho que no Rio de Janeiro tem alguns meninos. Eu acho que o Fernando Senzala, ele é filósofo. Tá. E aí tem ali também... Mas é isso, o E Rio por de que Janeiro você acha que isso meio acontece? nichado. É uma falta de informação mesmo? É uma falta de vontade das pessoas? Cara, sei lá, É falta de espaço que dão? Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que primeiro o problema ele é tão grande. Brasil, quando você vai tratar de mazela social dentro do Brasil, é um negócio muito difícil. Porque existem vários Brasils aqui dentro. A verdade é essa, tem vários Brasis. Não, isso é um negócio legal de falar. Mas antes eu quero te perguntar. Você sente que você sofreu preconceito por ser negra? Ou você já teve alguma dificuldade por algum motivo social ou na universidade? Eu não sei, em algum momento da sua vida você acha vida, não. que isso Imagina. te impediu ou retardou alguma conquista, alguma coisa então, sua? essa é uma das minhas opiniões impopulares. Tá. Porque, assim, o racismo existe. Sim, é isso que uma outra coisa que eu queria falar. O Porque racismo, idiotas existem, né? Isso, Agora, falar que basicamente existe isso. um racismo estrutural já são outros 500, né? Não, é outros 500 completamente. E, academicamente falando, é um termo que não existe. Não tem um conceito, tá? O Silvio Almeida, ele não deu um conceito. Então, assim, quando eu falo que isso é um copo d'água, eu tenho que descrever o que é um copo d'água e dizer, portanto, o conceito de copo d'água é tal. Isso é sociologia. Tá. Se você quer ser sociólogo, é isso que você tem que fazer. E no livro dele, ele não fez isso, tá? Eu acho importante sempre falar isso. Ele pega o livro dele logo nas primeiras páginas e fala que ele não tem como objetivo definir o conceito de racismo estrutural, mas que ele parte da premissa de que todo e qualquer racismo sempre é estrutural. Quem que é esse, desculpa? É o Silvio Almeida, o atual ministro dos Direitos Humanos. Ah, tá. Então eu vejo o tamanho do problema. Durante a minha vida, eu já encontrei, assim... Eu acho que umas 2 vezes na vida, alguém declaradamente racista, que olhou pra mim e falou assim, me xingou, declaradamente. Tipo, teve um que foi extremamente aleatório. Eu tava num terminal de ônibus, era um senhorzinho, e ele começou a me xingar por causa do meu cabelo. Ele começou a falar que eu tinha esse cabelo aí, esse cabelo cacheado, armado, não sei o quê. Não, é o que a gente falou, psicopatas existem, né? Pessoas doentes, mentais existem. Foi um negócio tão maluco que eu demorei pra entender que ele tava falando comigo. Sim. Aí eu olhei ali, vi que depois ele tava falando comigo. E aí teve alguma outra situação que eu realmente não me lembro. Assim, eu realmente não me lembro. Eu acho que o que a gente poderia colocar dentro da minha perspectiva, da minha história, é que, de fato, meu cabelo sempre foi um alvo desde a infância. Então, assim, sempre falaram do meu cabelo dele. É um negócio que eu já tô calejada, assim, de ouvir dentro de casa, da família, não sei o quê. E aí, posso estar sendo inocente. Mas, assim, fica até difícil de dividir onde que tá o racismo, de fato, e onde que tá só o bullying da zoação. Acreditem ou não sei se eu já falei isso alguma vez. Você sabe que o meu cabelo é cacheado, é crespo, né? Você já falou que o seu cabelo é cacheado. Assim, vocês não sabem, assim, eu faço tudo que você puder imaginar pra ele ficar liso. Porque, isso, eu comecei adolescente já por causa do bullying. Cara, eu sofria muito bullying por causa do cabelo. Tipo, a criançada encostava no meu cabelo e fingia que tinha se machucado porque fingia que era arame, sabe? E aí eu comecei a alisar ele desde muito cedo. Eu não sei mais o formato dele, mas eu sei que ele é crespo, ele é ondulado, cacheado, sei lá. Ele é meio, sei lá. Então, eu acho que você tava naquele time de que o cabelo não era nem liso e nem cacheado por completo, né? E ele fica arrepiado, ele fica bem armado, assim. Então, o que eu acho, assim, que... Pra mim, o racismo, um dos principais problemas do racismo é a autoestima da população negra, porque isso, de fato, existiu no nosso país. Como a gente, de fato, teve eugenia, de fato, houve no Brasil, você acha? Sim, não, a gente tinha um instituto de eugenia aqui dentro. Existia um instituto de eugenia? Sim. É mesmo? Nunca soube, caramba. Tinha um instituto aqui dentro. Como que era isso? Quando a gente foi golpeado pela República, sim. e de fato... Você é monarquista também? Não sou desse time da democracia. Também, né? Se democracia fosse bom, não começava com demo, né? Imagina, a gente tá golpe. aqui... Não, a pessoa fala o golpe da República, eu já sei que é dos meus. Imagina, você acha? E os caras eram positivistas. Sim. Você acha que isso ia dar bom? Claro que não, é por isso que a gente tá aqui agora, desesperado. E aí... eles eram positivistas, então, pra quem não sabe, né, o positivismo é a ciência, em primeiro lugar, e tal, e não sei o quê. Também muito influenciado pelos iluministas. E aí, eles trouxeram pra cá, provavelmente alguém aí na sua linhagem, a galera da Europa. Eles trazem pra cá, naquele regime, inclusive, um regime quase que escravocrata, né? Você deve ao Estado. Então, de fato, eles vieram pra cá devendo ao Estado. Né? Como que você sai? Você tem que trabalhar para pagar o Estado para sempre, tua dívida sempre aumenta. Isso de fato aconteceu e em cima, né? A mão ali do Estado em cima dessas pessoas.
Mas um dos objetivos era clarear a população. Eles queriam que essas pessoas viessem pra cá. Caramba, clarear a população. Pra clarear pra clarear a população. Era um dos objetivos do Instituto, porque as ideias eugenistas estavam... E surgiu no golpe da República mesmo. Eles que implantam isso aqui. A monarquia, ela não tinha esse plano. A monarquia, ela tinha um plano pós-abolição, e a monarquia era católica, né? A princesa, ela era católica. O terceiro reinado ia ser católico. Exatamente. A gente ia ter monarquia católica. Ela era íntima do José do Patrocínio, assim. Ele gostava muito dela e tal. E ele era um homem negro abolicionista. Ela consagrou o Brasil à Virgem Maria, A Virgem Maria, exato. Sim. Exatamente. Eles não usavam coroa por isso, né? Era consagrada a Nossa Senhora. Ah, não sabia. Que legal. O país era consagrado a Nossa Senhora. Então, assim, era uma família católica, de fato. Mais dela, né? Não tinha isso, sim, certamente mais ela. E não tinham essa ideia racista. André Rebouças era muito, muito próximo ao Dom Pedro II. Então, quando eles são exilados, André Rebouças vai junto pro exílio e tal, com a família, e sofrem muito com a queda da monarquia. E a primeira fase, inclusive, do movimento negro, ela é monárquica. Então, Arlindo Veiga dos Santos, ele era católico. Vale a pena bastante pesquisar. Arlindo Veiga dos Santos... Vou até anotar. Ele é o fundador da Frente Negra Brasileira. Ele era católico, mas católico mesmo. Ele foi criado em colégio católico. E o sonho dele era trazer uma monarquia católica de volta para cá, pro Brasil. E ele era negro. Ele era negro e fazia parte do primeiro movimento negro ali, da organização negra. Então, quer dizer, essas pessoas... Inclusive, o slogan da Frente Negra Brasileira era Deus, pátria, família... Não, raça, por causa do contexto eugenista da época, e família. Hoje em dia, ele é acusado de ser fascista. Você tá... É incrível Juro. Como eles dão um jeito de... Juro. Então, assim, de fato tinha eugenia, de fato tinha um plano de clareamento da raça. É por isso que tem o Gilberto Freire... Por parte dos militares. Desse movimento, por parte nem só dos militares, eu acho que por parte de todo qualquer republicano. Eles tinham um problema dessa república aí. Como assim essa república tem muito negro? E aí, assim, aí você tem que colocar outros problemas na conta. A população negra tinha muita doença por conta da falta de saneamento básico. Sim. Então, se você não tem as condições mínimas para sobreviver, é óbvio que você vai ficar doente, né? Então, eles achavam que aquilo dali era inato à negritude daquelas pessoas, e não as condições sociais que aquelas pessoas estavam. Aquelas pessoas estavam em tremenda vulnerabilidade. Então, a gente, de fato, teve problemas sociais, enquanto população negra, muito sérios. A população negra... Você diz a população negra, né, os escravos, tal, isso, porque de fato aconteceu isso. Quando a gente foi golpeado em termos de república, de fato eles ficaram desamparados. Porque pensa, se o Brasil inteiro estava bagunçado, as classes mais confortáveis, avalie quem acabou de sair da escravidão. De fato, alguns olharam pra cara do outro e falaram, o que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? E agora? Exatamente. Aliás, a maioria tinha crescido dentro das senzalas. Então você tinha... Então, assim, o problema de fato existia. Mas as soluções que eram propostas, inclusive pelo movimento abolicionista, iam todas de encontro, por exemplo, ao liberalismo, essa ideia de mercado, de emancipação financeira, de até tentar o Estado, né, intervir ali naquele primeiro momento, porque o Estado tá aí para isso também, não só para ferrar a gente. Sim. Como ele existe, já que ele existe, já que ele tá aqui, talvez outra ele tem que fazer uma intervenção positiva, né? Sim. Mas assim, o problema de fato existe, a eugenia de fato existe. E Você acha que hoje existem grupos eugenistas? Cara, eu já ouvi falar de grupos nazistas no sul do país. Eu não sei se é verdade isso. Eu nunca vi, mas veja bem. O ponto é que o racismo que a gente vive hoje no Brasil é muito mais atrelado a essa ideia republicana do que qualquer outra coisa. Não é uma ideia da monarquia brasileira. Sim. Então, assim, existem pessoas que de fato acham que uma pessoa, um sujeito, ele é feio pelo único e exclusivo fato dele ser negro. Porque esse cara é racista. Mas você concorda comigo que fica difícil de eu ter uma ação em cima dele? Eu não sei se alguma ação externa consegue mudar a imbecilidade dele. Por exemplo, eu tinha uma amiga quando era mais nova que não gostava de japonês de jeito nenhum. E ainda tem essa parte. Ela não gostava da estética, né? Às vezes a estética não te agrada. Não te agrada. Também. Tem cara que não gosta de loira, tem cara... Tem tudo, cara. Aí tem essa parte... Você vai pra Itália, você vai pra França, os caras gostam de mulata, gostam de negra, eles não dão bola pra negra. Porque ainda tem isso, assim, quanto menos você tiver de uma pessoa naquela população... É verdade, mas você valoriza, exatamente. O
Adriles então tem fala isso, isso pra tem mim. essa questão Vai pra Europa que lá você vai fazer sucesso. Muito bom, muito bom. Ainda tem essa questão cultural, né? Dependendo da geografia, né? Tem isso. Tem isso, mas o que eu quero dizer é que nesse período era uma coisa mais sistemática, por conta da eugenia. Hoje em dia, isso não tem, isso já foi diluído. Sim. E eu acho que foi muito diluído por conta desse primeiro momento de movimento negro. Porque é sim legítimo. Defendiam pautas legítimas. E faziam coisas efetivas. Então, assim, as instruções eram que o negro se vestisse bem, que o negro procurasse estudar, que o negro... Eles ofereciam cursos profissionalizantes para que o negro conseguisse se colocar no mercado de trabalho. Você entende? Eu tinha ações efetivas. Bom, você tá ruim, então eu vou proporcionar ações efetivas para que você seja absorvido pela sociedade brasileira. E isso existia quando? No comecinho ali do golpe da República. Então, por exemplo, a Frente Negra Brasileira era de 1930. Então, ela vem aí, ela faz esse trabalho, mas depois a gente é golpeado de novo, né? Porque o Brasil é o Brasil dos golpes. Né? Isso. Quando a gente é golpeado de novo, a Frente Negra Brasileira, ela é diluída. Mas aí, depois de um tempinho, surge a União dos Homens de Cor, o UHC, que também é mais nessa pegada. Eu tô falando das instituições mais famosas, tá? Claro que tinham outros movimentos. Esse primeiro momento é o tempo todo nesse sentido, porque de fato existia uma ciência dizendo que eu sou inferior porque eu sou negro. Então, de fato, era uma articulação legítima de dizer, opa, peraí, isso tá errado. Eu sou negro, mas eu tenho que ser um cidadão brasileiro. Inclusive, a ideia sempre é nesse sentido, de ser um cidadão brasileiro. Eu sou também, tal qual um branco. Vamos formar famílias. Cara, era lindo, assim, você lê os manifestos e o que eles falavam das mulheres, que a mulher ela é a rainha do lar e tem que ser tratada, e os filhos. Eu tenho uma dúvida, rapidinho. Sobre o sufrágio universal, ele englobava negros ou não? Quando o Getúlio concedeu o sufrágio universal, antes negros eram proibidos ou não? Porque tinha uma série de requisitos para se votar 25 anos, mas eu poderiam ser brancos e negros, nem tinha essa distinção. Não tinha essa distinção. A grande questão mesmo foi a mulher, mas a mulher não era uma urgência da mulher. E não foi nem a feminista que votou, foi o marido da mulher que queria que ela votasse. É sempre um homem. Fala, vai lá, essa história do voto. Não, a gente que, né, a gente tem que decorar essas histórias, porque assim, é tão, né, a gente repete sempre, não. Porque as pessoas realmente caem, ouvem e não se dão o trabalho de ir atrás, né? É muito doido. Nem um pouco. Tanto que assim, e não precisa de uma pesquisa extensa, se você jogar no Google. Exato. O próprio Google, por mais que a narrativa às vezes seja... jogue pro lado de lá, e muitas vezes eles não mentem em relação aos números, eles podem até narrar, florear pro lado da esquerda. Isso. Mas os fatos estão lá, então se você tiver uma cabeça no lugar um pouquinho, né, você consegue entender o que aconteceu de fato, né? E em relação ao sufrágio, é sempre bom lembrar, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quando foi liberado para as mulheres, não tinham mulheres para votar. Porque nós não queríamos, não tinha mulheres para votar. Eles fazem exatamente a mesma coisa agora com o aborto. Não existe essa urgência, essa emergência. Eu falei isso essa semana, eu fiquei meio brava essa semana. E aí, cara, não existe essa emergência de que as mulheres estão abortando e morrendo. Isso não existe. Não, até porque e eles trazem vários números, né? Porque o número de mulheres que bota clandestinamente... Primeiro, se é clandestino, você não tem como ter esses números, porque você não tem uma contagem, como não tem um órgão que conta. Como é que você conta? Como é que você vai contar isso? Sim, realmente. Eles fazem o tempo todo. Só eu falo a respeito disso. A esquerda, ela trabalha num regime de urgência. Ela implanta uma crise para ela dar a solução dela. Ela critica quem está criticando a solução dela. Implanta. Mesmo. Quando dá errado, mais uma vez, ela culpa quem criticou. Ela fala, deu errado porque você criticou, porque você atrapalhou. O regime deles é o tempo todo isso. Então, tudo que eles implantam é isso. O aborto, o que eles estão fazendo com o aborto é exatamente isso agora. Bom, mas é isso, assim, existe essa parte legítima do movimento negro, que vale bastante a pena ser estudado. O movimento negro, ele fica o que a gente conhece hoje. O que você acha? Não, existe? Hoje ele é militante marxista total. Horrível. E que é quando a gente... Mas ele é continuação desse movimento negro? Não, essa que é a grande questão. A gente é golpeado de novo, aí vem 64, vem uma série de golpes, né? Sim. Vem 64, acaba tudo em termos de militância. E aí a gente passa a ser inundado pelo marxismo. O movimento negro unificado, que é um dos movimentos, é um dos coletivos, ele foi fundado por socialistas. E aí é quando ele pega toda a pauta marxista, né? Porque isso é na década de 80, quando acaba o regime militar. Eles conseguiram crescer dentro da universidade, o marxismo, e eles conseguem impor isso dentro das pautas identitárias. Sim. E aí esse movimento que a gente vive hoje, que nos rende, sei lá, a professora Djamila Ribeiro, que nos rende Silvia Almeida, que nos rende toda essa galera...
eles são frutos da década de 80 pra cá. Que é essa galera totalmente marxista. E aí, assim, só ladeira abaixo. Aí é só ladeira abaixo. Pouquíssima coisa tem legitimidade, se aproveita. Todas as soluções propostas são erradas. Todas, porque todas são marxistas. E o mais doido é que Marx, eu tô até pesquisando pra não falar besteira, mas eu tenho um livro que reúne as cartas entre Engels e Marx. Ele era um puta do racista. Ele era um baita de um racista. Exatamente. Marx e Engels, eu tô procurando aqui. Mas vocês vão encontrar. Então, assim, é muito... eles só usam a premissa de luta de classe, né? Como você falou. E mudam isso de esfera, né? Até hoje os ortodoxos, né? A gente chama de marxista ortodoxo. Que é, por exemplo, é o PCO. O PCO é o marxista ortodoxo. Sim. Que ele se opõe às ditaduras que acontecem dentro do país. Mas ele se opõe não é porque ele é bonzinho, é porque ele quer pegar o poder. Eles são a favor das armas, mas é porque eles querem uma revolução. Mas tinha até uma época que a gente postava, né? Eu não aguento mais concordar com o PCO, né? que eles são muito mais liberais, né? Muito mais a favor de pautas da direita do que a própria direita, às vezes, dos liberais. E eles não se dão com os identitários. Que é toda essa galera. Então, eles criticam. Sim, eles porque enxergam essa esquerda a mesma comunista coisa que a gente. porque na verdade... Corrija-me se eu estiver errada, né? Mas, assim, todas essas pautas progressistas, eles usam para desestabilizar a sociedade. Uma vez que eles chegam no poder, né? Tudo isso volta para o mesmo lugar. É o que eu sempre brinco. A gente não vê movimento feminista em Cuba, né? Não tem passeata LGBT na China, né? Então, assim, quando o comunismo é instaurado, acabou a farra, entendeu? A farra é só para virar bagunça para eles chegarem lá. É exatamente isso. É muito mais fácil de manipular. Cara, eu fui fruto dessa manipulação. Eu encontrei, assim, abrigo com a peste da identidade da mulher negra da periferia e blá, 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 blá. Só que aquilo dali muito mais atrasou a minha vida. Tipo, eu perdi 7 anos da minha vida. Uma baboseira daquela. Do que qualquer outra coisa. Eu comentei também isso essa semana, assim, que quando eu mudei, assim, a chave, quando eu parei de me vitimizar, quando eu percebi, eu tenho mazelas, eu tenho problemas, mas eu tenho que tocar o barco independente disso, eu colhi muito mais frutos bons em um período muito curto do que quando eu passei esse tempão só, choramingando. Porque é a verdade, né? Quando você encontra a verdade, ela é uma só. E você vai encontrando a verdade, né? Você vai entrando no funil e você vai encontrando cada vez mais. E a descida é rápida mesmo, né? Quando você pega o fio, você vai... Agora, quando você tá na mentira, quando você vive todas essas pautas, você fica circulando, você vai se afundando, né, de uma outra forma, e você vai se apegando a várias outras pautas, você vai procurando justificativas para acreditar em coisas falsas, né, que você acredita. Então... com certeza, você fica pairando. É como se você ficasse pairando, né? Tipo e a verdade limbo. é um ponto. É um limbo. A mentira é um limbo. Você fica lá, perdendo um tempão. E o catolicismo, quando entra? Então, aí teve toda essa fase, assim, de eu entender o que era. Entendi o que era. Isso em 2020, isso. Aí eu acho que até o final de 2020 foi tocando esse barco, assim, eu já entendi, eu não sou mais isso e tal. Mas eu ainda fazia o mestrado. Tava morando lá ainda. Tava morando. Eu tinha saído de João Pessoa, eu tinha saído de Maceió, né? Porque todo mundo foi fazer home office. Então eu fazia home office na minha casa mesmo em Recife, que eu morava em Recife. A minha casa na época era em Recife. E aí, era isso. Tinha entendido, ok, vamos tocar aqui o barco. Mas eu ainda fazia dissertação de mestrado, né? Tava escrevendo a minha dissertação. Então, eu ainda tinha... Eu não podia, assim, ser extremamente transparente para não ser enxotada da dissertação lá de mestrado. E ainda assim, vez ou outra, eu tinha algum tipo de problema. Quando mudou o ano, eu conheci o Ícaro de Carvalho em rede social. E aí eu achava legal as caixinhas e tal, acompanhava, lia bastante. E aí eu vi a Ana. E a Ana, ela vai à missa. Né, a Ana Sense mesmo, a esposa do Ícaro. Ah, tá. A esposa do Ícaro. Ela deve ir ainda de véuzinho pra missa. Que graça, não sabia disso. Que lindo. Linda. E aí eu falava o tempo todo pra uma amiga, assim, eu falava, cara, tudo errado, né? O jeito é pôr o véu e voltar pra igreja católica. E isso se tornou um bordão. Mas assim, por meses, sei lá, eu passei uns 4, 6 meses repetindo isso. Era um bordão, assim, eu tinha uma amiga que a gente comentava, assim, as coisas e tal. E aí, cara, é tudo errado, né? O jeito é colocar o véu e voltar pra igreja católica. E aí, um dia aquilo foi, assim, parece meio que mágico. Não tem muita floreio. Não tem um floreio, era só a vida acontecendo mesmo. Não tem um floreio, uma coisa muito sensacional. Um dia aquilo dali fez sentido. Um dia eu falei, cara,
aquilo deixou de ser uma piada e passou a ser uma verdade. Você já estava aqui em São Paulo aí? Ainda estava em Recife. Aí você procurou uma paróquia? Eu voltei pra igreja no dia 14 de outubro de 2021. Era uma sexta-feira. Olha que lindo, você dá até... eu lembro a data. Era uma sexta-feira, a missa nessa paróquia lá de Recife que eu frequentava, tinha missa às sextas-feiras, às 7 da manhã, ou às 8 da manhã, acho que era às 8 da manhã. E aí eu voltei, e assim, quando eu voltei... Falei, caramba, sabe quando você passa um tempão na rua e aí você chega na sua casa e é tão gostoso chegar em casa, é tão confortável, é tão... Você foi lá, você fez o quê? Você se confessou, comungou? Não, eu só assisti a missa mesmo. E aí eu pensei isso e ao mesmo tempo eu pensei, mas eu fui burrinha de ter saído, né, cara? Assim, o maior erro foi eu ter saído mesmo, assim. Por que eu saí? E aí eu voltei... E aí eu frequentei no dia 7 de dezembro. Eu confessei, porque no dia 8 é a Imaculada Conceição, né? Solenidade pra gente. E eu queria comungar no dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro, inclusive, é aniversário da minha avó. Olha. E aí no dia 7 eu fiz aquela confissão, né? Que você leva quase um caderno lá. Nossa, eu também. Minha primeira confissão... Quando eu voltei pra igreja, eu demorei 2h30. Você leva, assim, um caderno, você passa um... E porque a gente não sabe que confissão... Hoje eu sei, né? Eu chego lá, você despeja os pecados e vai embora. Não, eu achava que padre era psicólogo. Isso! Na primeira confissão, a gente não tem noção, né? A gente quer saber... Mas, padre, qual a gravidade? Né? A gente quer saber tudo. Daí, coitado do padre. Isso quando a gente não quer se justificar, né? Exatamente. Olha, eu pequei, padre Márcio. Mas calma aí, olha. Veja, o contexto é o seguinte, padre. Exatamente. Padre, eu fiz isso, mas vamos ver o contexto. O contexto era o seguinte. Mas na verdade é porque, né? Assim, não, eu fiz isso, mas assim, é porque o fulaninha tava comigo também. E aí eu achei assim. Exato. Não, terrível. Aí fiz, né, aquele caderno ali, a dissertação, confessei. Porque eu só tinha confessado antes da minha primeira Eucaristia, né? Porque eu também. Antes de receber o sacramento, você confessa. Então, assim, era o caderno, era quase uma dissertação, né? Vamos fazer ali. Sim. Aí eu confessei, aí comunguei no dia 8, e desde então estamos aí na atividade. Isso em 2021. 2021, faz pouco tempo que voltei. Mas você sabe que eu também? Faz pouco tempo, né? Eu fui me confessar em fevereiro de 2022. Faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. Um pouquinho depois que eu... Eu já tava indo à missa às vezes, assim, mas eu fui me confessar em fevereiro do ano passado. Mas é o que você falou, né? Quando a gente tá nessa busca pela verdade, pela fé, a gente tem da igreja, não foi a primeira de Deus. vez. A sensação que eu tenho que foi a primeira vez que... Cara, eu venho estudando e lendo mazela social, porque desde, sei lá, 19 anos. Quando eu voltei pra igreja, eu tive a sensação de que... de que finalmente eu pude enxergar. Sabe? É como se pela primeira vez eu pudesse enxergar. Nossa, agora eu vejo. Agora eu vejo. Total, é como se você abrisse uma cortina e você tivesse uma visão panorâmica realmente, das coisas. É realmente como se um quebra-cabeça. Mas antes a gente estava muito perto desse quebra-cabeça e a gente se afastou e eu finalmente pude ver. Mas teve uma coisa a seu favor, que foi você não passou por outras religiões. Não, eu sempre fui católica, Se você foi católica, você era de BGE, mas você era católica, não é que você foi contaminada por outras religiões ou por outras crenças espirituais. Porque... Isso foi muito difícil, por exemplo, no meu caso, né? Porque você foi protestante antes, né? Não, muito pior. Antes disso, eu passei pelo centro espírita, fui espírita por um tempo. Frequentei um centro de meditação, fazia yoga arhático, fazia cura prânica, cura de cristal, reiki, tudo que era cura alternativa, eu me enfiava. Dá só B.O. Virei vegana uma época. Viajava para retiro com um monte de grupo negro da Índia, dos Haribo total. Cara, assim, pensa num troço, eu fiz. Pensa num troço New Age. Só que aí, quando eu me converti ao protestantismo, primeiro, que eu aceitei Jesus, tal, eu entendi que tudo aquilo lá era... né, presumia demônios, como a gente diz. Eu abracei muito o protestantismo. Né? Assim, eu nem pensava na possibilidade da Igreja Católica, porque, para mim, a Igreja Católica era um negócio morno. Eu via como uma coisa morna, porque eu só conhecia católicos de BGE. E aí, através da política e da ideologia, da militância ideológica, por incrível que pareça, né, antifeminista e tal, eu comecei eu conheci pessoas católicas, católicas, de verdade. E aí eu falei, bom, então não é bem por aí, né, existe um outro negócio. E aí eu comecei a estudar, e quando a gente começa a estudar, a gente encontra mesmo, né? Eu acho que, além dessa história do morno, tem a acusação de que a gente acredita num Deus morto, né?
O católico acredita num Deus morto e tal, porque a gente usa... tem isso. Porque são tantas acusações que a gente se perde. E você vê, e aquela história, né? Quando o mundo todo tá demonizando muito alguma coisa, ou perseguindo muito, é porque é isso aí que... Eu costumo dar uma opinião. Irmãos protestantes, por favor, não fiquem bravos. Não, eu sempre falo isso. Eu tenho muito carinho por nossos irmãos mais novos protestantes. Irmãos mais novos, é tipo isso. Mas rebeldes. Repare, são um pouquinho rebeldes. Repare nos ataques dos movimentos identitários. São todos contra a Santa Igreja. Sim, os próprios comunistas mesmo, né? O Lenin sempre falou que a igreja era a última instância, eles a última atacam, resistência. mas eles não atacam a do Edir Macedo, eles atacam a católica. O problema deles é com a católica. É como se o próprio capeta atestasse que nós estamos certos. Exatamente. Eles querem o quê? Eles querem a hóstia, eles querem depredar as imagens sagradas. Exatamente. Ninguém invade eles imitam Nossa Senhora, eles fazem aquelas coisas. Verdade. Eles mancham, né? Sempre é com a católica, sempre é com a católica. Sempre é com a católica. Até porque também tem aquela rebarba iluminista, né? Não, o iluminismo é um dos movimentos mais anticatólicos já vistos. Mais anticatólico. E a gente vive num momento iluminista. Cara, hoje tudo, o nosso sistema de ensino, tudo a gente tem a base cultural iluminista, né? Isso. Nosso sistema de governo, os 3 poderes, divisão dos 3 poderes, a forma como a gente vê tudo, né? Tudo. Assim, é nojento, as pessoas não se atentam a isso. É até engraçado, as pessoas falam assim, nossa, Pedro, o que você acha? Nossa, agora que o Brasil tá piorando, o que você acha que vai acontecer? Falo, então, gente, o Brasil vem piorando há 200 anos, né? O Brasil vem piorando, sei lá, desde a independência, enfim. Mas isso é porque é essa política partidária, essa parte da direita, só da política partidária que não conseguiu. Mas isso é uma consequência da base moral, da base de fé nossa. Isso. Né? É porque a gente vive uma crise na igreja também, a gente tem um pouquinho de culpa. E ela precede a nossa crise política. Exato. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Exatamente esse então, ponto. Essa história do Estado laico, né? Gente, eu odeio... A pessoa que fala que é da direita e defende o Estado laico, pra mim, assim, gente, você é comunista e não sabe, né? Estado laico não tem nada mais iluminista, comunista... Pois é. ...do que o Estado laico. E aí, hoje, você... E a política? E aí, como é que você foi parar nos comentarismos da vida políticos? Da vida. Quando eu passei por esse processo, eu comecei Você falava sobre política em si, mas... Porque você era o mesmo caso que eu, você falava mais sobre ideologia, né? Feminismo e tal. Minha praia é mais essa. Política me paga, né? Ideologia não me paga. É isso. Eu falo, não, a gente tava brincando antes, né? Assim, se pagarem pra mim... Se quiserem que eu comente na revista Cães e Gatos, se quiserem que eu comente na Tititi, na revista de planta, de Samambaia... Eu falo, me pagando, eu sou uma comentarista profissional de qualquer assunto, é só me pagar. Esse que é o ponto. A minha área de pesquisa é gênero e raça e os desdobramentos disso. Sim. É isso que eu pesquiso, é isso que eu gosto de fazer, é o que eu pesquiso, é o que eu sei fazer melhor. Sim. A política partidária é o que me paga. Sim. Então, quando eu comecei o meu trabalho no Instagram, eu comecei falando do que acontecia comigo no mestrado, porque eu ouvi umas coisas absurdas, assim, das bancas. E aí eu comecei a fazer post em relação a isso, em relação à vida universitária e tal. Assim, de uma maneira totalmente amadora, despretensiosa, porque eu tava escrevendo uma dissertação primeiro, eu tava meio perdida. E quando eu descobri que tudo aquilo era uma mentira, eu fiquei completamente... Eu acho que até hoje eu sou um pouco perdida ainda, eu ainda não consegui aprumar o navio. Entende? Eu ainda tô meio perdida. Nossa, eu acho você super... Sério? Cara. Não, eu ainda tô no processo de aprumar o negócio, entendeu? Mas assim, era muito mais intenso, assim, eu era muito mais perdida. Então eu fazia, sei lá, tá bom, tá aqui um post, quem quiser ler, leia. E aí isso mudou porque a Brasil Paralelo me convidou pra participar de um podcast. Eu lembro, foi aí que eu te conheci, você e a Paty. E aí na nossa cabeça, na cabeça da Patrícia e na minha... E de onde que eles acharam vocês? Da internet? Então, a Paty, o Arthur conheceu a Paty pela internet. Aí o Arthur, em algum momento, ele foi numa paróquia dar o testemunho dele de conversão. Aí ele conheceu a Paty pessoalmente na paróquia. Olha! Aí eu acho que eles estreitaram lá o laço, e eles são cariocas, né? Aí tem lá o complô dos cariocas. Aí aí a Paty foi convidada e perguntaram pra Paty se ela tinha alguém pra indicar. Aí ela me indicou. Então, assim, quem fez acontecer foi a Patrícia. Porque, assim, eu não tava, assim, se eu estou aqui, se eu faço o trabalho que eu faço por causa da Patrícia, eu devo a ela. Aliás, beijão pra Paty, eu adoro ela. Maravilhosa. Adoro. E aí nós fomos pra Brasil Paralelo. Só que, assim, na minha cabeça... Foi um boom aquele episódio, né? Porque todo mundo viu aquilo. Todo mundo viu aquilo. Foi muito bom. E na minha cabeça... Eu morava em Recife ainda na época. Eram 2 mulheres, tipo, negras, falando contra o movimento... Católicas falando contra...
Falando sobre... Falando assim, não, a gente tá interessado, a gente é muito católica. quebra de padrões. Muito revolucionária. Muito revolucionárias. Assim, a gente é católica, a gente nem tá ligando muito nisso aí. E aí a gente foi. Na nossa cabeça, a gente ia lá, ia dar... Nossa, eu então, que eu tava em Recife, na minha cabeça eu ia lá, ia dar a entrevista, ia voltar pra minha casa, vida que segue. E aí... Por um tempo foi até isso, Vida que Segue, porque eu acho que demorou umas 3 semanas pra ir ao ar. Aí até me perguntaram, falaram assim, que dia você acha que é bom pra ir pro ar? Aí eu falei, olha, dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, é uma data super esquerdista. De repente você consegue fazer algum hype nisso. E aí foi nessa semana que colocaram o episódio no ar. Quando o episódio foi pro ar, o meu Instagram bombou. Começou a chegar um monte de gente. E aí a gente, mas... E a gente olhava os comentários, todos os comentários eram positivos, tinha dado muita visualização. Cara, tinha sido um negócio assim, sabe? Enorme, imenso. Eu lembro que na época um padre falou assim pra Patrícia, que nós éramos soldados romanos e a gente tinha que ir pra luta e tal, que Deus tinha colocado isso pra, sabe? Olha. E a gente respondeu, não, a gente não quer isso não. Tipo, a gente só tava trocando uma ideia, né? Não, mas a gente nem quer isso. Não, mas vocês têm que ir. Não, mas a gente não quer. Assim, o período da negação mesmo. Sim. Acho que não, você tem que fazer, cara. Que engraçado, vocês não buscavam isso, né? A gente recebeu muita mulher negra católica, cristã, às vezes nem era católica, protestante, dizendo, cara, finalmente alguém tá falando isso porque eu sou cristã e as pessoas acham que é um erro porque eu sou mulher negra ser católica ou ser cristã. Pode, né, cara? E aí elas se sentiram mesmo assim, com voz, e a gente não queria. A gente ia continuar só fazendo uns posts, colocando lá na rede social e tocando a vida. Sim. Aí aconteceu tudo isso, foi aí que me conheceram. Então, todas as outras oportunidades vieram depois disso. E aí foi quando eu fui parar na Jovem Pan. Primeiro eu fui parar na Jovem Pan também, só dando uma entrevista no podcast. Aí eu já tava morando em São Paulo. Sim. Aí eu até te contei, na transição pra São Paulo, pra cá. Aí eu só fui dar uma entrevista no podcast. Cara, e aí depois a Jovem Pan me ligou e mandou eu comentar política. No Linha de Frente que eu participava. Não, quando eu vi você lá, eu fiquei super feliz. Falei, cara, a menina lá do Agesiane que acompanha e tal, eu achei muito legal. Aí falou, não, vai lá comentar política. E assim, no começo, inclusive, porque eu falava mais com a Paty, eu nunca tinha falado com você, eu acho. Eu só falei com você depois que eu te vi lá. Com a Paty. Foi isso. Aí eu, gente, como assim comentar política? E aí no começo eu ia assim, meio que de brincadeira. Dava o programa super sério, dava umas risadas, soltava umas piadas. Falava, as mais pérolas que eu já falei foram lá, assim, né? Eu soltava umas coisas, assim. E aí a galera gostou, a galera gostava, assim. Falava, tal. E aí eu fui um tempo, mas aí depois tudo mudou na Jovem Pan. Tudo mudou. Eu ainda fui um tempo eu fiz algumas meses, acho que 1 ou 2 com o Pavinato. O Pavinato falou, não, a gente vai fechar aqui pra gente fazer sempre, mas aí tudo mudou na Jovem Pan. Participei das mudanças. Você tá no time das mudanças também, E aí tudo mudou. Aí foi quando eu fui pro Fio Diário. Com a galerinha de lá, com o Adriles, que é anticatólica, ele fala que não, mas ele é. E com... O Adriles é neo-jacobino, né? Isso, nossa, total neo-jacobino. E aí, aí é isso, assim, eu comento política lá, aí eventualmente eu ainda participo do Linha de Frente. E você briga com o Adriles? Nossa, é só o que eu faço naquele programa. Não, o Adriles é tão doido, tinha uma época... A gente participou de um podcast com o Júnior, né? Ele me contou. Master. Eu e o Adriles, só que ele não deixa falar, né? Porque ele tem uma voz alta, ele fala rápido e tal. Eu também falo rápido, mas é que eu falei, não, se nós dois, né, ficarmos falando neste tom, nessa velocidade, não vai ficar uma confusão. Então eu ficava quieta, só ouvindo ele falar. Só que não satisfeito, depois do podcast, ele ficou assim por uns 2 meses me mandando matérias e coisa por inbox. Ele fica obcecado. É isso que cansa. O que cansa não é o debate na hora. O que cansa é que ele vence pelo cansaço. Isso, ele estende aquilo. É exatamente isso. Chega uma hora que você não quer mais falar, que você cansou já que... porque assim, vamos concordar em discordar, né? Assim, você é ateu, agnóstico, sei lá o quê, você defende uma cartilha que eu não defendo. E tá bom, a gente não vai entrar né? Porque a base moral é diferente também, então não adianta, né? A base religiosa é diferente, então não adianta. Mas ele vence pelo cansaço. Exatamente esse é o ponto. Ele volta, assim... Por exemplo, ele volta no assunto todos os dias de que quem fundou a Santa Igreja Católica foi o Constantino. Gente, mas o Adriles é um cara muito culto pra falar isso, né? Então, assim, é isso que eu fico... 2 minutos, não é 5 minutos... 2 minutos de estudo, você vê que não foi o Constantino que fundou a igreja nenhuma, né? Mas aí você tem que usar boas armas. Aí parece que o cara estudou em escola pública sei lá, pra falar isso. Não, pior que isso. Pior que isso. Tem gente de escola pública que sabe a verdade pois e não tá sabendo. Parece que o cara é marxista. Por isso que eu falo.
Eu não sei de onde que tiraram que você é conservador, você é de direita, isso é loucura. Mas aí, quando ele falou isso, eu saquei uma carta, assim, na manga maravilhosa. Eu descobri um vídeo de uma mulher, que é uma blasfêmia, inclusive, o vídeo, porque ela tá fantasiada de freira. E ela tá falando assim, um bando de bobagens e tal. E uma das bobagens... É um vídeo de um esquerdista e todo mundo zoando. Eu acho que tem até na página da Jessicão. E aí, uma das bobagens que ela fala é justamente essa do Constantino. Então, quando ele falou isso no programa, eu falei, pega lá o vídeo da freira, vamos pôr o vídeo da freira. Aí, ó, tá vendo? Você tem o mesmo argumento, a mesma base argumentativa do marxista. Mesma coisa. Tá crescendo a mesma coisa Olha, que maravilhoso. E ele, não tem nada a ver esse vídeo. Não tem nada a ver. Ela acabou de falar no vídeo. Você Gente, falou a mesma coisa. isso no ar, vocês... Claro! Gente, que maravilhoso. Eu não sabia que vocês tratavam. Mas é isso, assim, a política pra mim é só isso, porque a política ela é só um reflexo de todas as outras Exatamente. coisas. Ela é a cereja do bolo, né? A ponta do no iceberg. mundo formal, a gente fala que é tudo um reflexo da guerra cultural, mas quem é católico sabe que é um reflexo da guerra espiritual. A guerra espiritual. A principal que é espiritual. Mexe em tudo, né? A principal. Todas as outras coisas decorrem da guerra espiritual. É só isso que tá acontecendo no mundo. Queira você acreditar ou não. Esse que é o ponto. Sim. É a realidade acontecendo. Você pode não ver a realidade, mas é a realidade. Inclusive, se você é direitista, vale a frase clássica, né? Que você pode ignorar a realidade, não as consequências de ignorar a realidade. É verdade. Perfeito, É só a isso. realidade espiritual acontecendo. Perfeito. É por isso que... Né, eu recebo até hoje, né? Pessoas falando, você faz falta na política. Porque você... Eu falo, cara, eu não fazia nada demais na política. Porque eu defendia, tipo, o que você defende... O que pessoas católicas, né? Cristãs defendem. Tipo assim, é normal. Porque quando você tem uma régua moral, ou uma fé muito bem embasada, né, como é o nosso caso, né, nós somos católicas convictas e militantes, você não precisa ficar estudando sobre política, você simplesmente responde a qualquer pauta de acordo com os seus valores, né, com a sua base espiritual. Então, as pessoas, não, mas falta você falar assim, não, gente, assim, qualquer pessoa pode defender aquelas coisas lá. Né? E é importante que tenha, claro, é importante o trabalho que você faz, não tô criticando quem comenta sobre política, só que as pessoas, que a gente estava falando antes, idolatram isso, né? Isso é um a problema. política virou um ídolo das pessoas, elas se apegam a isso. Agora é o Bolsonaro, agora é o Nicolas Ferreira, não, agora é a Michelle. Nada contra, eu adoro o Bolsonaro, a Michelle, o Nicolas Ferreira, não é isso. Mas as pessoas se apegam a ídolos, né? E acham que eles vão salvar uma sociedade que está totalmente desmoralizada. Esse, degradada. Assim, é esse o meu principal problema no meu trabalho diário, assim, porque... primeiro porque eu defendo... não tem como eu não passar pelo catolicismo nas coisas que eu defendo. Porque Sim. é o que... cara, é o primeiro pra mim, assim. É o primeiro. É a primeira coisa, assim. Não, e é o que eu brinco, né? Hoje, pra mim, existe a Igreja Católica e a esquerda. É isso. Tudo fora da Igreja Católica, pra mim, é errado, tá? Sim, é brincadeira é de isso. criança, é sessão da tarde, não tem isso aí. nenhuma relevância. É isso Sim, aí. tá errado. Ai, porque eu acho... Tá, beleza. Eu fui no podcast do professor deles e eu zoei muito. Ele é uma pessoa maravilhosa, incrível. Ele é ateu. Ele é liberal e ateu. Mas, assim, um fofo, um querido, maravilhoso. Eu, assim, eu sou apaixonada dele. E aí, eu o tempo todo zoava ele. Falava assim, seu único problema é que você é ateu, né? Você não entendeu ainda. Você não conseguiu. Você arranhou a superfície. Você não chegou lá. E aí, não tem como isso não transparecer no meu dia a dia. Por exemplo, o que a gente tá falando agora nas últimas 2 semanas é a respeito do aborto. Um dos argumentos da direita são os contraceptivos. Eu sou contra os contraceptivos. Exatamente. Que é a minha crítica ao conservadorismo, né? Que as pessoas falam assim, nossa, meu Deus, agora a Bíblia está criticando... Sim, porque o conservadorismo, o conservador tende a ser legalista, né? Ele é fariseu, né? Uma coisa se torna lei e ele não agride as instituições, né? Ele não agride as leis. Então, se o aborto é permitido em caso de estupro, ele fala, beleza. Só que um católico não pode fazer isso. Exato. Um cristão, ou um protestante ou um católico, tem que ser ferrenhamente contra o aborto, né? É exatamente isso. Então, assim, quando eu vou falar de alguma pauta em relação à libertinagem feminina, em relação ao aborto, eu nunca vou falar, porque tem um contraceptivo. Não, tem a solução, a castidade, sabe? Você ser casto. Então, e se, né, aquele famoso, se você não ficasse dormindo com todo mundo por aí? Veja só você. Você acredita que se você não dormir, com alguém, você não engravida? Você não engravida, não pega a doença, acontece, você acredita? Você não pega a doença, você não engravida, é só não pegar geral. É só não pegar, né? É só não sair por aí. É só não ser libertina. Exatamente. Ai, porque você não quer ter a pecha, desculpa a palavra, de puta, é só não ser... E se você não for? Então, assim, quando eu vou comentar política, esses comentários sempre entram. E o tempo todo essas pautas estão em voga. Então, sei lá, a gente vai falar de alguma coisa da agenda LGBT, sei lá o quê. Isso vai entrar. Teve uma briga, por exemplo, então, isso é meio perigoso pra mim. Porque eu posso tomar aí um processo do MP. Teve um episódio, por exemplo,
que era pra falar, sei lá, alguma coisa do movimento. Era o episódio do Pastor Valadão, da fala dele e tal. E André Valadão, aliás, abraço pra ele, adoro as coisas que esse cara fala. Se você pega o vídeo, ele é diferente do que tá escrito da manchete. A manchete foi sim tendenciosa. Mas é o que mais fazem, né? Recortam uma frasezinha e transformam. E aí eu tive que pegar uma baita de uma briga com o Adrilles, porque ele queria... ele queria me constranger a dizer que a homossexualidade não era pecado. E aí eu tive que fazer, tipo, um sermão e falar assim, quem mais ama os gays é a Igreja Católica, porque ela é a única que tem coragem de falar o que você tá fazendo tá errado. Não é a natureza dele. Você é muito corajosa. Gente, eu me considero uma pessoa corajosa, mas você, cara, era dilema de fé. Ou eu defendia a minha fé, ou o que eu ia fazer? Eu não vou deixar de defender. E eu vou ter que colher as consequências disso. Até hoje não colhi nenhuma negativa. Mas você entende que é perigoso? Que uma hora eu vou colher? Calma. Ficar calma. Não, tomara que não, né? Deus livre, mas uma hora pode acontecer. Porque assim, só de eu falar o que eu defendo... Cara, e eu não tô falando nenhum absurdo. Eu estou falando a minha fé. Eu tô falando da Santa Igreja Católica. Exatamente. Eu não acordei e inventei, olha, eu acho que tais pessoas devem ir, não podem ser salvas. Não. A igreja tem o catecismo, né? Ela tem a patrística, ela tem a Bíblia. Né? Exatamente. E assim, quando a gente fala isso, a gente fala justamente no sentido de que, cara, acorda. Vem pra cá. E outra coisa que é interessante quando a gente fala dessas pautas de pecado é que nós partimos da premissa de que todos nós estamos sujeitos, corremos o grandíssimo risco de perder a salvação. Exatamente. O nosso destino natural é o inferno, não é o céu. De onde vocês tiraram a loucura de que não é isso? Estreita, a gente tem que ralar e muito. E assim, graças a Deus você ir pro purgatório. Assim, você vai pro purgatório feliz. Vai feliz. É isso aí. Então, assim, é uma viagem muito grande dentro do campo político. Porque esse campo mais formal da política se diz cristão, mas é até a página 2, tá? Só pra ficar bonito e pra mobilizar as pessoas que são verdadeiramente cristãs. Porque são poucos. E todo mundo sabe que, principalmente, o evangélico é muito militante político também, né? Talvez não tanto o católico, infelizmente. O católico é um pouco menos, mas o evangélico, ele preenche o espaço que o católico deixou a desejar mesmo, né? Inclusive na política, tanto que nós temos a bancada evangélica, tem a bancada BBB, que a gente brinca, né? Boi, bala e Bíblia. Isso. Então, só que são os evangélicos que estão lá falando sobre homossexualidade, sobre todas essas pautas que os católicos se abstêm de falar, né? E, caramba. E aí é isso, assim. Aí é por isso eu faço a política, porque é do momento, eu consigo me manter. Mas, assim, primeiro que de fato não é muito a minha área de estudo, assim, não é o que me empolga. Eu sei que pra trabalhar você tem que ir lá e nós trabalhar. Que chegamos, assim, acho que a gente tem um espaço de trajetória semelhante, um tempo de trajetória semelhante. Então, é aquela história, né? Chamaram a gente pra falar sobre política, a gente faz uma análise externa, né? Baseada nos nossos valores, e fala assim, bom, tá certo ou tá errado, é meio óbvio, né? Não é meio óbvio pra você algumas coisas, assim, que as pessoas ficam maquinando, não, mas a lei e tal, aí chamam um jurista, chamam um advogado, fala, não, é mais simples, cara, o meu discernimento tá mostrando que isso é óbvio que é errado. É, né? Porque o jurista, ele quer se apegar, às vezes, a um negócio que não tem muito sentido, né? Sim, mas segundo a lei, lembra de um caso de uma menina que abortou, é muito, né, fofo de falar. Ela assassinou um bebê no sul, né? É uma menina de Santa Catarina. Que ela, na verdade, ela que quis ficar com o rapaz. Exatamente. Ela tinha 13 anos, tinha um casinho lá com o menino. Que era parente dela, filho do padrasto, filho do padrasto, exatamente. E aí inventaram uma militância, inventou uma história absurda. E ela abortou com 7 meses um bebê. E aí eu me lembro, eu tava no Linha de Frente também, e a gente... esse caso foi pauta, e a advogada que estava na mesa comigo falou assim, não, mas segundo a lei você pode abortar em casos de estupro. Eu falei, bom, mas não se sabe, na época eu não sabia ainda que era do menino, né, a gente ainda estava falando. Eu falei, bom, mas mesmo que estiver na lei, você acha que isso é normal? E essa advogada, olha isso, tinha tido gêmeos que nasceram exatamente de 7 meses. E eu falei para ela, doutora Fernanda, seus filhos nasceram de 7 meses. O que você acha? Ela falou assim, não, eu sou advogada, se tá na lei, ela pode fazer. Olha isso. Olha que frieza da esquerda, né? É o que eles querem fazer agora com o plebiscito. Eles querem decidir num botão. Então, essa história do... O que você acha dessa história do plebiscito? Porque eu na minha atual ignorância em relação à política, eu tinha achado... Eu achei que despiorou. Menos pior. A hora que protocolou. Porque o brasileiro não... Então. Se bem que o plebiscito das armas também tinha... Você entendeu? Esse é o meu ponto. Cara, eu comentei isso essa semana e a minha resposta foi, eu não sei. Não sei, porque a gente já tá num problema tão grande... Sim. Que assim, eu tô entre a cruz e a espada. Porque, veja...
O que você tá dizendo, se você aceita... Não tô dizendo você, tá? Tô falando hipoteticamente. Sim. Se um indivíduo aceita o plebiscito, a mensagem que ele passa, o que está implícito naquilo dali, é que a vida pode ser negociada por apertar um botão ou não. Entende? Então eu vou lá, eu acho que o aborto, tá bom, passo aí o aborto. Aí eu vou lá e aperto. Não, tá bom, não, vai. Aí eu vou lá e aperto. Não, é desumanizante. Já tem assim, uma total, monstruosidade. Já tem mas total. É menos pior do que a certeza de que um magistrado vai votar totalmente a favor. Então, né? Eu não sei se é menos pior, porque aí eu tô colocando a feminista do lado do católico, e é uma falsa ambivalência, nós somos melhores. Nós somos melhores. Ponto. Mas isso é democracia, bem-vindo. Mas a gente vive num país democrático. Que é uma porcaria. E as pessoas têm também essa confusão, né? As pessoas falam, isso não é democracia, o que tá acontecendo. Não, o que a gente tá vivendo é exatamente a democracia. A democracia faz isso. A democracia faz com que hoje nós tenhamos o STF do jeito que ele tá. Essa composição do STF é democrática. Tudo que acontece de errado é democraticamente aceito. E as pessoas, mas isso não é... Não, isso é democracia sim, parabéns, né? Então qual é a outra... As pessoas não se atentam, né? Assim, fica muito limitado essas pechas, né? O Estado democrático de direito. Dentro da filosofia política, a democracia é um estado de anomia do Estado. Ela é um problema, portanto. Ela seria a república corrompida. Segundo filósofos antigos, né? Platão, Aristóteles. Platão, acho, já falava que a democracia é o pior sistema de governo porque ela seria uma república, a res pública, né, coisa pública corrompida. Mas, antes disso, ainda teria uma aristocracia, que corrompida seria uma oligarquia, e o melhor sistema seria uma monarquia, que corrompida viraria uma tirania. Só que veja que a democracia vem depois ainda da oligarquia e da tirania. Ela é o pior dos piores tipos. E é importante a gente ainda colocar nesse negócio aí do plebiscito e tal. O que é isso, assim? Eu sinceramente não sei o que é menos pior. As coisas já estão tão bagunçadas em termos de autoritarismo, em termos de anomia dos poderes. As coisas já estão tão malucas que eu não sei. Eu não sei o que é menos pior, assim. Eu acho que o que a gente teria que fazer agora era uma mobilização bem forte, como foi a mobilização contra o PL da censura, com o site, união mesmo entre todo mundo que de fato é pró-vida, fazer um barulho nesse sentido para segurar. Porque aí a gente não conseguiria resolver, porque, por exemplo, PL não foi resolvido, né? Mas ele é engavetado. Não, agora não, porque agora eu não consigo passar. Entende? Respirar. Sim. Vamos respirar por oxigênio, por aparelhos. Vamos empurrar um pouquinho com a barriga. Porque o das armas não funcionou, né? As armas não funcionou. Eu acho que foi o último... Não foi nem considerado plebiscito, né? Teve um outro nome. Eu não lembro. Mas foi referendo, eu acho. É isso aí. Mas ele foi o mais próximo do plebiscito que a gente teve recentemente, né? Acho que foi 2000 Eu era criança. Eu lembro que eu devia ter uns, 12 anos. Mas eu lembro que tinha umas campanhas da Angélica do Hulk fazendo não sei o que, Sou da Paz, né? Joga sua arma. Então, esse é um problema. O plebiscito, a gente ia perder. Você acha? Ia. A gente ia perder. Mas você acha que a mídia ia ter coragem de... Com certeza. Falar abertamente? Abertamente. Eles iam falar... Eles não iam chamar de aborto, não. Sabe o que eles iam chamar? Que é o que eles chamam hoje, direito reprodutivo feminino. Liberdade, emancipação, direito reprodutivo feminino. A gente ia perder. A gente não tem nada a nosso favor. Eu acho que não é o caminho. É rua, é tentar fazer alguma mobilização, tentar fazer site, colocar aqui quem tá votando. É porque o negócio não tá direito, né? O negócio tá vindo de cima pra baixo. Mas é o que eu falo, assim, mesmo a gente... É claro que o cristão, né, o católico deve sempre lutar pelo certo, mas eu acho que essa é uma luta que em algum momento a gente vai perder menos dia, porque eu até falei numa live no Instagram ontem, acho, a sequência de fatores, né, das últimas décadas, desde a instauração da República, né? A gente teve primeiro sufrágio universal, ensino compulsório, pílula anticoncepcional distribuída na década de 60. Antes disso, descriminalização do aborto em caso de estupro na década de 40. Lei do divórcio em 77. Marta Suplicy levantando toda a bancada progressista na década de 90 para legalizar o aborto, né? Então, ou seja, ela já trouxe esse debate por muitos anos. Legalização de aborto em caso de anencefalia em 2012 pelo STF. Então, assim, eu sou contra todos esses. Você entende que quando eu tô lá na política eu sou contra a maré? Porque as pessoas mencionam isso. Por exemplo, um dos argumentos do Adrilles, por exemplo, é que é do anticoncepcional, que eu sou contra o anticoncepcional. Já é abortivo. E ele já é abortivo. Sim.
E de que a forma como a Constituição está, né? A forma como as leis estão já supre. Não supre, se você não tinha que ter. Então, toda vez que eu começo falando a respeito disso, eu sou muito clara. Eu sou contra o aborto em toda e qualquer situação. Sim, inclusive nos crimes hediondos. Sim, eu não vou sanar um crime hediondo com outro crime hediondo. Exatamente. Eu acho, inclusive, que a pessoa fica duplamente traumatizada, né? Com certeza, com certeza. Não tem como. Se ela tiver um mínimo de alma, né, decência, fica. Não, e outra coisa, assim, as pessoas trazem, né, a esquerda traz essa pauta, mas em casos de, né, abuso e tal, cara, mas você entende que isso é 0,00001%? Boa, não são todos os casos. Né, porque assim, primeiro, você tem que ser estuprada exatamente no dia que você tá fértil. Aí você tem que não pedir ajuda, porque normalmente existe um protocolo, também tem isso. Você vai no SUS, você toma um monte de coisa, você toma uma pílula no dia seguinte, você toma um monte de negócio abortivo. Se mesmo assim, depois de tudo isso, você ainda fica... Você entende? Assim, e eu, sinceramente, na minha trajetória, que não é tão longa, mas nos últimos 4 ou 5 anos em que eu me informo um pouco sobre política, eu nunca vi um caso de uma mulher que foi estuprada e que... De uma adulta, geralmente. De uma adulta, exatamente. E nos casos de crianças, normalmente isso não vem à tona, né? Normalmente são lugares muito simples, longe, afastados, muito longe. Que é meio cultural, as pessoas já não... E elas acabam tendo, elas nem abortam. Elas não abortam, porque são mais tradicionais e tal, eles não fazem. Exatamente. Eles têm. Exatamente. Porque, assim, é exatamente isso que você falou. Gente, é difícil, eu sei que não parece, porque as feministas criam essa crise, mas é difícil uma mulher engravidar. Não é tão fácil não é assim, engravidar. Né? Tipo, foi abusada, né, engravidou. Não é assim. É difícil. Que acontece. Pensa, a mulher tem... né, sei lá, em 30... A gente pode falar que em 30 dias por ano ela tá fértil. Então o estuprador tem que pegar esse dia específico, ela tá super fértil. Aí ele tem... Né, tudo tem que acontecer, assim, de uma forma específica pra... Então, e ainda assim você pode não engravidar. E ainda assim você pode não engravidar. E se você engravidar, tem a pílula do dia seguinte, que eu sou contra, mas ela existe, infelizmente. Então, se acontecer, você vai lá e toma. Então, assim... E os próprios abortos espontâneos. Exatamente. O que tem de mulher que aborta espontaneamente e não sabe. Às vezes ela é casada, não é nem esses casos assim de crime. Sim. Ela nem sabe, ela aborta espontaneamente e se confunde com o ciclo menstrual dela. Eu li uma vez um post bem interessante, não sei se é algum dogma, alguma coisa, ou se é uma anedota, que o inferno, né, os capetas, os demônios todos, o maior ódio dele é ver uma mulher grávida, né? E isso relembra muito a própria Nossa Senhora grávida do Nosso Senhor, né? E aí, essas pessoas ficam muito em ataques espirituais e tal. Nossa. Você vê que tem gente que não conta nos 3 meses e tal, que de fato são os meses mais de risco e tal. Sim. Talvez venha disso daí, dessas anedotas. Geise, agora voltando para uma parte mais comportamental do catolicismo, né? Que é algo que eu tenho falado bastante. E a vida social da mulher católica brasileira, como anda? Difícil, né? É difícil. Você fala sobre castidade, modéstia também? Ou não? No programa? Claro. No programa ou nas suas redes, assim? Isso, Cara, eu tenho falado um pouco... porque a minha vida tá... Entendeu? Eu tenho que aprumar o... Sim, você tá numa época que você tá falando de política. E eu também, quando eu tava na Jovem Pan, eu acabava só falando você fica sem tempo. É muita coisa pra estudar, muita coisa pra militar. Tem muita coisa errada acontecendo. Isso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí, eu moro super longe. Inclusive, atrasei hoje. Porque eu moro super longe. Tudo acontece em São Paulo. Eu não moro a 3 horas de São Paulo. Sim. Então, quando eu tenho que ir pro estúdio, eu já gasto um tempão, eu acordo super cedo, aí um tempão. Pra você ter noção, eu venho lendo pauta e às vezes eu apresento o programa, quando eu apresento eu tenho que montar a pauta dentro do ônibus enquanto eu tô indo trabalhar. Nossa. Então, assim, tá muito corrido. Então, em rede social, eu não falo sobre... E eu também, eu me sinto pouco preparada em termos de... Porque eu sou muito da academia, eu sou do time do arcabouço, do Marco. Sim. Do marco teórico. Então, eu me sinto muito pouco preparada ainda para falar a respeito. Os espaços que eu uso são os espaços da política, mas falo abertamente, assim, abertamente sobre defendo. a parte comportamental também. Sem sombra de dúvida, mas assim, nossa, não tem... Se é uma pauta que eu sei que vai bater na libertinagem... se você defende a castidade publicamente? Claro, sem dúvida. Inclusive, cara, é quase que uma piada. Exatamente. Você fala em castidade hoje, as pessoas acham que você é um ET. Que você é um débil mental. Hoje teve uma pauta sobre camisinha lá, que querem fazer uma lei. Olha o nível do negócio. A camisinha, ela já tá errada. Se você tá transando com camisinha, porque você não é casada, por isso você tá usando aquilo. Exatamente. Então já tá tudo errado. E se você tá casado e usando também é um pecado. Já tá tudo errado. Então, quer dizer, tá errado. Né? Não era nem pra aquilo dali tá ali. Exatamente. E aí, eles querem colocar em projeto de lei
que é bizarro. É que se um rapaz, durante a relação, tirar o preservativo, aquilo dali é um crime, né, de violação. Mas quem que vai estar lá medindo se tirou, se não tirou? Vai virar uma dessas leis pra mulher, né? Que a mulher chega na delegacia só pra criminalizar o cara. É só a agenda feminista se institucionalizando. E pra justificar aborto também, né? Isso. Eu engravidei, mas eu me precavi. Olha como elas, cara, elas querem se proteger, inclusive moralmente, né? É absurdo. Eu fui responsável, eu usei, mas o cara, o macho opressor, que tirou o preservativo na hora. Tipo, foi a mais fácil da balada, mas a culpa culpa é dele. Como se os homens tivessem interesse em ficar engravidando um monte de feminista da vida aí, né? Você já pensou, cara? Não, cara, porque assim... Elas se sentem especiais, né? Por que elas acham que alguém quer ter um filho com elas? Com elas! Caramba. Mas o movimento faz isso. Eu me sentia super especial. Meu Deus. Depois eu vi, nossa. A troco de quê, né? Que Pela vergonha. condição de ser mulher. Nossa, que vergonha. Mas o movimento faz isso. O movimento faz com que você se sinta... Primeiro que você se sinta muito oprimida. Segundo, que você tenha péssimas relações com todos os homens à sua volta, porque você acha que todos eles estão te oprimindo. E ao mesmo tempo que você seja muito especial. Então, se esses caras não te valorizam, o erro é deles, porque eu sou especial. Macho escroto, né? O famoso. E aí a pauta era sobre isso e tal. E aí é uma piada, assim, os meninos já falam, não, a Geise não entende nada disso porque ela é do time dos castos. A Geise é a casta, a nossa rainha católica casta e tal, não sei o quê. É uma piada, veja. O negócio anda tão bagunçado que a gente defendeu uma coisa básica. Você não é casado, não tenha relações sexuais. É como se nós tivéssemos aquilo que eu te falei no começo do programa. Dito assim, ó, eu vou descer na Avenida Paulista e eu vou esfaquear todo mundo. Exatamente. As pessoas acham que é uma ideia absurda. E não é. E assim, eu defendi isso, eu defendo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade lá no programa. Eu defendi isso num podcast de um Red Pill que eu fui. Falei, só é ser casto. Se você respeitar a castidade, ninguém tem problema. Simples assim. É isso aí. Então, assim, são coisas que eu falo. Sempre falo a respeito disso, porque como a gente tem dentro da política muita feminista, então acaba que eu consigo dar essa pitada aí do comportamental. Mas o problema do comportamental, exclusivamente no caso das feministas, é que geralmente elas são ateias ou não são cristãs. Claro, sempre tem uma ignorante que fala que é cristã e feminista, mas essas a gente não considera porque é um nível muito baixo mesmo, intelectual. Mas vamos falar, as feministas de verdade, né? Geralmente são ateias ou não cristãs, pelo menos. Então, quando você usa a fé, né, e os preceitos católicos, né, cristãos, para defender a vida, o debate já não é frutífero, porque ela vai falar assim, tá, mas eu não acredito nisso aí que você tá falando. Não, então, mas aí você tem que... Eu não uso o argumento primeiro religioso. Primeiro que eu deixo muito claro com qualquer pessoa que eu vou falar que eu não sou do time que acha que há uma deslegitimidade do discurso ser religioso. Não existe isso. Porque o que a gente vê no mundo da prática é só o discurso religioso sem a religião, sem o Deus. É só isso. É isso aí. Mas o que eu falo, por exemplo, sobre a castidade. Eu sempre bato no ponto de como a mulher se sente pós-relação sexual, que é um processo biológico. A mulher, ela libera muito mais hormônios no campo afetivo do que o homem. Então, assim, tem estudos que falam que pro homem, a depender ali de quem ele se relaciona, é o equivalente a ir no McDonald's e pedir um Big Mac. E a mulher não é isso. A mulher não, ela libera uma quantidade de hormônios que vão direto... Eu esqueci agora o nome do hormônio, mas ela libera lá esse hormônio. E esse hormônio, ele age direto no campo afetivo da mulher. Então, quando ela se relacionar com aquele cara, ela vai se apegar afetivamente a ele, vai ter uma expectativa em relação àquilo. Sim. E aí, evidentemente, no final das contas, quem sofrerá mais será ela. Porque ela vai querer um relacionamento e tal, ela vai se sentir usada, porque de fato ela foi. Só que assim, ela foi querendo, ela foi voluntária. Ela é CEO da empresa, mas ela chora porque o carinha não mandou um WhatsApp depois da noite de... E vejam os números de depressão, de ansiedade, de medicação. Quem toma são as mulheres. Elas nunca foram tão livres, tão maravilhosas, tão incríveis, tão especiais e nunca tomaram tanta medicação. Então eu sempre vou por esse caminho, assim, dessa defesa, de que você tá fazendo isso, o movimento feminista é ruim pras mulheres. Tá dizendo que é maravilhoso, é uma que é ótima lindo, abordagem que é incrível, mesmo. Mas não é, cara, porque assim, é o teu corpo que tá negando aquilo. Não, e você até pode conhecer uma outra mulher, mas, né, dessas mais, que falam, não, mas essas que falam, que adoram falar que tratam o homem como descartáveis, né? Eu nunca acredito. Eu não acredito, ou a pessoa já virou desalmada, ela já tá desalmada, né? Ela já não tem mais nada, aquele olho que você olha no olho da pessoa já não tem alma ali dentro, né? Ela já morreu espiritualmente. Que já é consequência desse comportamento dela e ela sequer se dá conta. Exatamente, porque cada vez que você peca mortalmente, você vai morrendo aos poucos, né? É isso.
Cara, eu sempre menciono a música O Mundo é o Moinho do Cartola, porque é o melhor exemplo das feministas, não só das feministas, que às vezes a mulher nem sabe que ela é feminista, mas dessa libertinagem feminina. Que assim, ela vai, ele fala que em cada ponto vai caindo a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. É exatamente isso, você vai se perdendo, você vai caindo naquilo, depois você nem sabe direito quem que você é, porque assim, você já gastou a tua alma inteira com isso, assim, você já foi. Então eu sempre vou mais por esse caminho, meto umas músicas, faço umas analogias assim, mas assim, defesa total disso. E da roupa também. A roupa, certa vez, a gente teve uma polêmica no programa, mas é porque não dá pra debater sério com o Adrilles esses assuntos que ele causa. Sobre roupa? Foi da calça. Eu acho que foi alguma coisa que você tinha de... Eu não vi, Pietra. Eu só vejo... porque... Eu só sei porque me contam. Ai, as pessoas... Gente, eu acho tão impressionante. As pessoas acham tão ruim as coisas que eu falo. Gente, que eu falo no Instagram, é só parar de seguir. Porque eu tô seguindo uma cartilha. É o que eu falo. Eu não acordo um dia e tiro as coisas da minha cabeça. O que eu sigo é o que a Igreja Católica fala. Eu sou católica. Isso tá aberto. Isso, assim, isso é mais do que explícito. Se você não gosta do que a Igreja Católica fala, não me siga. É bem simples, né? Então... Geise, infelizmente a gente vai ter que terminar, que a gente passou o tempo, mas que pena. Ai. Poxa, eu ficaria aqui mais horas falando com você e espero que a gente retome esse bate-papo. Porque, poxa, é muito legal... Falar que é muito legal o teu trabalho é muito clichê, né? Assim, não, mas é muito legal ter a gente... Né, se encontrar, né, pessoas como nós que temos o mesmo norte moral, a mesma fé, mesma religião, a gente poder trocar essas ideias, né? A gente se sente mais em casa, né? Foi isso que eu disse, aqui eu posso falar, ninguém vai eu fui num podcast no Rio, também, católico, né? O Anima, que a Paty foi também. E eu tive a mesma sensação, eu cheguei lá e eu podia falar sobre saia, sobre modéstia, sobre não sei o que. Ufa, que bom estar num lugar que as pessoas, tipo, não me acham uma... Né, a gente é engraçado que as feministas, elas se acham completamente contra-revolucionárias. Elas falam absolutamente tudo aquilo que é do mainstream, né, da cultura. Ninguém fica chocado com o que elas falam. Elas estão só seguindo o mundo, né? Quando a gente começa a defender o que a gente defende, a castidade, o casamento, a submissão da mulher ao marido... Nossa, então... É isso que é contra a cultura. É engraçado como ela... É engraçado perfeito. demais como ela se sente contra a cultura. Perfeito. Bom, Geise, muitíssimo obrigada. E pro pessoal te encontrar nas redes é o @Geisiane Freitas, não é? Não mais, porque eu tive que mudar. Isso acontece comigo às vezes. Eu acho que o meu... então, às vezes a gente tem que sair do radar, aí a gente tem que mudar nome e e-mail. É o Geisiane Cristina Freitas. Coloca lá, @Geisiane Cristina Freitas. No consegue me achar no Instagram. A rede mesmo que eu uso é o Instagram, assim, é por lá que eu tô todos os dias respondendo a caixinha, tentando fazer post e tal. Isso. E quem quiser me assistir aí, fique à vontade para me ver no YouTube, Show da Manhã. Se digitar lá Show da Manhã, às 10 horas, segunda a sexta, tô eu lá, brigando com a galera brigando com a galera da direita, que não é tão cristã assim. A direita não cristã não é direita. É o que eu falei, né? Existe Jesus e a esquerda. Isso. É basicamente isso. Obrigadão, Geise. Amei. Eu que agradeço. Eu tô muito feliz, eu te via, eu te assistia, e agora tô aqui. Que legal! Muito obrigada. Demais. Beijão, querida. Obrigada. Beijo.